Ok, eu oficialmente desisto da esperança de que a Lua seja feita de queijo, gente. Uau, nem mesmo Goda! A bola lunar brilhante, ou uma banana torta, ou a metade de uma moeda, dependendo da fase em que está, tem diferentes camadas em seu interior, assim como a Terra. Uma dessas camadas é chamada de núcleo interno. Há cerca de 20 anos, os cientistas estavam observando como a Lua girava. Usando esses dados, eles concluíram que ela tinha um núcleo externo fluido, mas o núcleo interno era difícil de ser estudado, então eles não sabiam se era sólido como uma rocha ou derretido como um líquido quente. Mas agora as coisas estão mais claras. Os astrônomos reuniram dados de diferentes missões, incluindo a missão Apollo, em que os astronautas foram à Lua e coletaram informações. Além disso, eles usaram uma técnica especial chamada dados sísmicos. Esse método consiste em estudar como as ondas sonoras se movem através das coisas. Tomemos como exemplo os terremotos em nosso planeta. Quando ocorre um terremoto, ele cria ondas que atravessam o solo. Os cientistas podem detectar e analisar essas ondas para saber mais sobre o interior da Terra. A mesma ideia pode se aplicar a outros objetos em nosso sistema solar, como planetas ou, neste caso, a Lua. Quando ocorrem terremotos ou moonquakes, eles geram ondas sonoras. Ao ouvir e estudar cuidadosamente essas ondas, os cientistas podem criar um mapa detalhado do que há dentro do objeto. Eles podem descobrir coisas como as diferentes camadas, do que são feitas e como estão dispostas. Para verificar o interior profundo da Lua, os cientistas também usaram algo chamado laser ranging. Esse método mede a distância entre a superfície da Terra e a Lua com muita precisão. E tadã! O núcleo interno do nosso satélite natural é uma bola densa e sólida feita de ferro, exatamente como na Terra. Ele tem cerca de 500 km de largura, o que equivale a quase 15% do tamanho da Lua inteira. Os pesquisadores também encontraram evidências que apoiam a teoria de que a camada entre a superfície da Lua e seu núcleo, chamada de manto, tem se movido à medida que a Lua evolui ao longo do tempo. Esse movimento é algo que chamamos de revolvimento do manto lunar e pode explicar por que encontramos elementos ricos em ferro na superfície lunar. O material do manto acaba sendo levado para cima e a rocha vulcânica permanece na crosta da Lua. Alguns dos materiais dessa rocha eram muito densos, como eu. Então eles simplesmente afundaram de volta no material mais leve da crosta até o limite entre o núcleo e o manto. É como um ciclo em que o material do manto da Lua sobe durante a atividade vulcânica, carrega elementos ricos em ferro para a superfície e depois afunda novamente. Há outro mistério que os cientistas vêm tentando resolver, o que fez com que o campo magnético da Lua enfraquecesse e quase desaparecesse ao longo do tempo. Parece que agora que sabemos sobre o núcleo de ferro e a reviravolta global do manto, poderemos obter mais respostas sobre o campo magnético da Lua. Saber como é o núcleo interno pode nos ajudar a entender melhor a história da Lua, bem como a história de todo o nosso sistema solar. Uma das teorias amplamente aceitas sobre a origem da Lua diz que houve uma colisão maciça entre a Terra em seus estágios iniciais e outro objeto misterioso em nosso sistema solar. É a chamada teoria do grande impacto, e essa colisão foi tão forte que arrancou um grande pedaço da Terra primitiva e derretida. Se você colocasse uma moeda ao lado de uma ervilha verde, teria uma boa ideia do tamanho do nosso planeta em comparação com a Lua. Esse pedaço foi então enviado para a órbita do nosso planeta. E isso pode ter acontecido cerca de 95 milhões de anos após a formação do nosso sistema solar. O objeto que colidiu com a Terra poderia ter cerca de 10% da massa do nosso planeta natal e aproximadamente o tamanho de Marte. Isso faz sentido, afinal, a Terra e a Lua têm composições semelhantes. É claro que existem outras ideias sobre como a Lua se formou. Uma delas diz que a força gravitacional do nosso planeta a capturou. Isso significa que a Lua era apenas um objeto que passava inocentemente por ali quando, de repente, foi atraído e puxado para a órbita da Terra. Existe até a hipótese de que a Terra roubou a Lua de Vênus. Nesse caso, a Lua não deve se queixar. Acho que a vista é muito melhor aqui. Então sim, a Lua e a Terra são semelhantes no que diz respeito a rochas e alguns minerais, mas a Lua não tem a mesma atmosfera do nosso planeta. Sua atmosfera é fina e consiste em alguns gases estranhos que incluem potássio e sódio, o que não é algo que se pode encontrar na atmosfera de Marte, Vênus ou Terra. E as rochas da Lua não contêm água, mas isso não significa que não haja água lá em cima. Há muito tempo, no século XVII, os astrônomos viram grandes manchas escuras na superfície da Lua. Um desses astrônomos achou que essas manchas pareciam oceanos,
então as chamou de Maria, que significa mares em latim. Outros astrônomos também fizeram mapas da Lua e usaram o termo Maria para descrever essas manchas escuras. Por exemplo, Mare Tranquillitatis, traduzido como Mar da Tranquilidade, onde a Apollo 11 fez seu pouso. Mas parece que essas manchas escuras não são de fato oceanos. Elas são planícies feitas de lava endurecida que entrou em erupção há muito tempo. Essas erupções vulcânicas deixaram para trás áreas lisas e planas chamadas de planícies de basalto. No final do século XIX, um observador do céu estudou a Lua e descobriu que ela não tinha uma atmosfera. Sem uma atmosfera, não há nuvens nem ar para evitar que a água evapore. Portanto, os cientistas pensavam que qualquer água na Lua desapareceria imediatamente. Eles acreditavam que a Lua era totalmente seca. Mas então, em 1961, um físico teve uma ideia diferente. Ele apontou que poderia haver água na Lua em áreas especiais chamadas regiões permanentemente sombreadas. Esses são pontos na Lua onde o Sol não brilha, portanto eles permanecem escuros o tempo todo. Assim, o gelo de água poderia existir nessas áreas escuras porque elas são extremamente frias e o gelo não evaporaria. Mas, quando os astronautas das missões Apollo foram à Lua, eles trouxeram de volta amostras do solo e os cientistas não encontraram sinais de água nelas. Assim, todos voltaram a pensar que a Lua era completamente seca. Nos anos 1990, a NASA concentrou-se nessas crateras sombreadas e encontrou altas concentrações de hidrogênio, o que significa que poderia haver gelo nos polos da Lua. Eles ainda não tinham certeza, então continuaram cavando e, depois de algum tempo, encontraram hidrogênio preso dentro de minúsculos grânulos de vidro vulcânico. Como não há vulcões ativos na Lua atualmente, isso significa que é provável que havia água na Lua quando esses vulcões entraram em erupção há muito tempo. Além disso, poderia haver muito mais água nos primórdios da nossa Lua. Em 2020, a missão Sofia, da NASA, nos mostrou o que estávamos procurando há muito tempo. Afinal, existe água na Lua. Acontece que a água está escondida entre os grãos de poeira lunar ou grudada na superfície nas áreas iluminadas pelo Sol da Lua. Portanto, não há oceanos como os que temos na Terra, mas pelo menos há alguma coisa. Mas a pergunta permanece. Como a água chegou até lá? Parece que a Lua teve uma história caótica na época em que estava se formando, como provavelmente a maioria dos planetas e luas do nosso sistema solar. Portanto, há algumas evidências de que a água chegou lá por meio de cometas que atingiram sua superfície nos velhos tempos, ou talvez continue chegando por meio daqueles que estão se chocando contra a Lua atualmente. Estamos falando de uma situação caótica em que micrometeoritos gelados colidem com a superfície da Lua, e a poeira faz uma bagunça ainda maior ao interagir com o vento solar. Mas estamos aguardando para saber mais sobre isso. Porque, como todos sabemos, quando se fala em água, inevitavelmente também se fala em vida. É por isso que queremos saber mais sobre, por exemplo, todo aquele gelo escondido nas crateras polares da Lua. Talvez ele possa nos ensinar mais sobre como a vida se desenvolveu na Terra. Talvez os cometas tenham trazido todos os elementos necessários para cá. E se alguns desses elementos também estiverem presos no gelo da Lua? Que tal jogar golfe, não na Terra, mas na Lua? Vamos viajar de volta a uma época, há 50 anos, quando um astronauta transformou a superfície lunar no campo de golfe mais incomum de todos os tempos. Qualquer golfista lhe dirá como é complicado evitar as armadilhas de areia. Mas imagine Alan Shepard, um astronauta da NASA, lidando com uma superfície inteira que parece um pó super fino. Durante a missão Apollo 14, ele fez uma pausa para mostrar algumas habilidades espaciais de golfe para todos que estavam assistindo da Terra. Depois de sua primeira tacada, deu outra com entusiasmo. Para Shepard, parecia que a bola ia para todo sempre. Vamos voltar à realidade por um momento. Graças à pesquisa da Associação de Golfe dos Estados Unidos, ou USGA, temos alguns números. Eles descobriram que a primeira bola lunar de Alan percorreu 22 metros e a segunda, 37. Como isso se compara às tacadas médias daqui? Na gravidade normal, uma tacada geralmente atinge cerca de 107 metros. Isso mostra que, embora tenhamos aprimorado nosso jogo na Terra com tecnologia e treinamento, o playground de baixa gravidade da Lua é um ambiente completamente diferente. Agora, vamos fazer alguns elogios a Alan. Golfe lunar? Não é tão simples quanto se pode imaginar.
O taco dele não era de uma loja de esportes local, era um improvisado, um coletor de amostras da Lua com uma cabeça de taco presa nele. Acrescente a isso o traje espacial volumoso que ele usava. Imagine tentar bater uma bola usando uma roupa tão rígida quanto papelão. Com todo esse equipamento, Alan só conseguiu dar uma tacada com uma mão. Você gostaria de ter uma experiência semelhante? Bem, talvez não consiga jogar na Lua tão cedo, mas pode tentar debaixo d'água. Alguns dizem que as condições são semelhantes. É aqui que as coisas ficam ainda mais interessantes. A USGA não acreditou apenas na palavra de Alan sobre onde suas bolas caíram e quis investigar. Para começar, usou imagens ultra nítidas da missão Apollo 14, além de algumas nítidas da Câmera Lunar Especial da NASA, lançada em 2009. A partir delas, foi possível mapear a jornada dessas duas bolas de golfe. Alan gostou tanto de seu taco exclusivo que quis trazê-lo de volta para casa. Nada demais, certo? Bem, veja bem, naquela época os astronautas deixavam para trás itens desnecessários para abrir espaço para as rochas lunares, mas não esse taco. Então, durante os anos 70, esse equipamento de golfe interestelar encontrou um novo lar no Museu da USGA em Nova Jersey. Diferentemente dos comuns, esse tinha uma peculiaridade. Feito de alumínio e teflon, foi construído para dobrar e se encaixar perfeitamente nos espaços apertados do módulo de pouso lunar. Como surgiu essa ideia do golfe na Lua? Bem, em 1970, a lenda da modalidade Bob Hope fez uma visita à NASA. Inspirado pelo amor dele pelo esporte, a ideia surgiu na cabeça de Shepard. Para transformar seu sonho em realidade, ele colaborou com um golfista profissional e com os especialistas em tecnologia da NASA. Juntos, eles criaram um taco que atendia às rígidas normas de segurança da Agência Espacial Americana. Mas Alan não queria que isso fosse apenas uma surpresa. Lembre que viajar para a Lua exigia protocolos muito rígidos. A ideia não era simplesmente fazer um piquenique aleatório lá em cima, você sabe. Assim, ele se certificou de que os funcionários da NASA concordassem com esse jogo improvisado. Inicialmente ficaram céticos, mas acabaram dando o sinal verde depois que o astronauta expôs seu plano com paixão. Ele também prometeu que começaria a jogar se tudo corresse bem na missão. Determinado a fazer tudo perfeitamente, o cara se preparou como um campeão. A história conta que ele vestia seu robusto traje espacial e se esgueirava para locais secretos para poder praticar. Décadas depois, ainda estaria refletindo sobre sua aventura lunar e foi o único jogador a dar tacadas na Lua. Não foram apenas bolas de golfe que os astronautas deixaram para trás em suas viagens. Na verdade, muitos objetos foram deixados entre 1961 e 1972, o ano do último pouso no nosso satélite natural. Toda vez que você olhar para a Lua, lembre-se de que há uma linda foto de família lá em cima, alguns aparelhos científicos enormes, uma pequena estátua, um monte de, sacos de lixo humano e sim, algumas bandeiras americanas. Os anos se passaram e, tecnicamente, esses itens ainda estão por lá, embora eles provavelmente já tenham visto dias melhores devido às condições adversas da Lua. Alguns tinham um lugar especial no coração dos astronautas e foram feitos para ficar lá, mas deixar algumas coisas para trás também significava que eles poderiam trazer de volta amostras lunares. Você conhece a sensação? É como quando precisa abrir espaço em sua mala para lembranças quando está terminando as férias. A NASA tem uma lista completa das coisas que ficaram na Lua? Bem, não exatamente. Na verdade, uma equipe tentou criar um registro de alguns dos objetos e chegou a uma lista incrível de 106, deixados lá somente na missão Apollo 11. Isso sem contar as famosas pegadas de Neil Armstrong e Buzz Aldrin. Os maiores itens em cada local de pouso eram, em sua maioria, coisas científicas, como peças do módulo lunar e experimentos para estudar a Lua em profundidade. Depois, havia algumas lembranças bonitas, como a placa da Apollo 11 e um disco especial com mensagens de líderes de todo o mundo. Alguns dizem que os astronautas também levaram medalhas para lembrar alguns cosmonautas heróicos e até deixaram um ramo de oliveira de ouro, um antigo símbolo da paz. Agora, as missões lunares posteriores foram um pouco mais divertidas, como Alan Shepard fez com seu jogo de golfe, mas o prêmio pelo momento mais emocionante vai para Charlie Duke. Durante a missão Apollo 16, ele deixou uma foto de sua família lá em cima. É como se quisesse que eles fizessem parte da aventura.
No entanto, uma advertência: essas fotos provavelmente não envelheceram bem devido à alta exposição da Lua à radiação solar. Também pode haver um museu de arte em nosso satélite. Deixe-me explicar. Há uma pequena obra de arte chamada Museu da Lua. É um chip de cerâmica do tamanho de uma unha e foi criada por um artista chamado Forrest Myers. Esse pequeno objeto exibe obras de arte em miniatura de 6 pessoas talentosas. Entre elas está até mesmo o famoso Andy Warhol, artista conhecido por suas icônicas latas de sopa e retratos de celebridades. Forrest Myers disse que queria que seu mini-museu estivesse na Lua, mas havia um problema. Os funcionários da NASA não estavam exatamente de acordo com a ideia. Entretanto, Myers compartilhou com a imprensa que entregou esse chip de arte a um engenheiro que trabalhava na missão Apollo 12. De acordo com Myers, esse engenheiro colocou secretamente o Museu da Lua em uma perna do módulo de pouso lunar. Caso você ainda não tenha percebido, essas naves lunares não retornam à Terra após a missão. No entanto, considere isso com cautela, pois a NASA nunca confirmou a história. Você pode se perguntar, por que eles deixaram todas essas coisas? Às vezes, o objetivo era fazer uma declaração, em outras era puramente prático. Em um determinado momento, foi mencionado que durante a missão Apollo 11, por exemplo, uma decisão precisava ser tomada. Os astronautas tiveram que descobrir rapidamente o que era essencial para sua viagem de volta para casa, e acabaram criando um local de limpeza, jogando fora as coisas de que não precisavam mais. Deixar coisas para trás na Lua não é muito diferente de como fazemos aqui. Assim como os arqueólogos estudam nossos restos antigos para aprender sobre nossos ancestrais, o material na Lua nos dá informações sobre essas incríveis missões lunares. Algumas coisas deixadas tinham cumprido sua função, como o mastro para a bandeira ou a câmera usada para transmitir os passos no satélite. Até mesmo as ferramentas que os astronautas usaram para coletar amostras foram deixadas porque eles tinham uma carga mais preciosa para trazer de volta: as rochas lunares. Quando se trata do estado atual de todos esses itens, os cientistas não têm certeza absoluta. Sabemos que o observador lunar da NASA detectou algumas de suas sombras, portanto, eles ainda estão lá em cima. O equipamento oficial foi construído para resistir, portanto, talvez se comporte um pouco melhor. Mas e os itens pessoais? Eles provavelmente já viram dias melhores. Coloque seus óculos de sol, porque Mercúrio é um ponto quente. Da superfície desse planeta, o Sol parece 3 vezes maior do que da Terra e a luz é 11 vezes mais brilhante. Mercúrio pode girar mais devagar do que a Terra, mas ainda sabe como se divertir. Um dia ali dura incríveis 59 dias terrestres. Mas não se preocupe, um ano por lá leva apenas 88 dias por aqui. Portanto, se quiser se sentir como um centenário, basta dividir sua idade por 0,25 ou multiplicá-la por 4. Dessa forma, obterá sua idade mercuriana aproximada. Fácil, fácil. E não vamos nos esquecer da órbita peculiar desse carinha. Para cada 2 voltas ao redor do Sol, ele gira 2 vezes. Isso significa que cada hemisfério tem um ano inteiro de luz solar, seguido de uma longa noite. Os fusos horários seriam uma bagunça por lá, portanto, vamos nos ater ao GMT. Alguém se esqueceu de levar o lixo para fora? Por que está cheirando a ovo podre aqui? Ah, desculpe, é porque estamos em Vênus e essas nuvens fedorentas não têm cheiro de rosas. O dia de qualquer planeta é basicamente o tempo que ele leva para dar uma volta completa em seu eixo. Bem, Vênus demora um bom período para fazer isso, muito mais devagar do que a Terra, na verdade. Portanto, um dia por lá equivale a incríveis 243 por aqui, ou quase 6.000 horas. Agora, é aqui que as coisas ficam um pouco complicadas. Como o dia em Vênus é tão longo, na verdade usamos o da Terra como padrão para manter o tempo no planeta, o que significa que há apenas um fuso horário venusiano. Parece conveniente, não é? O ano de Vênus corresponde a aproximadamente 225 dias terrestres. Portanto, se você estivesse comemorando aqui a chegada do ano 2000, esse seria o de 3.251 em Vênus. Portanto, para acompanhar o tempo por lá, podemos usar o ano local, composto de 225 dias terrestres. Mas a cada 3 anos aproximadamente, há um mais curto, composto de apenas 224 dias. Não é tão confuso assim, pois também temos anos bissextos aqui, só que o funcionamento é um pouco diferente. Chegamos ao nosso mundo. Uau! Quantos fusos horários temos nessa grande bola azul? Que rufem os tambores! 24! E você sabia que podemos mexer um pouco com o tempo?
Sim, em cerca de 80 países, principalmente na Europa e nas Américas, temos algo chamado horário de verão. É quando adiantamos nossos relógios em 1 hora durante o verão para que possamos aproveitar todo aquele sol maravilhoso. Mas cada país tem suas próprias regras sobre essa questão, portanto, certifique-se de não ser pego cochilando quando deveria estar trabalhando. E veja só, algumas regiões têm até fusos horários que diferem do padrão, com incrementos de meia hora ou 15 minutos. Você consegue imaginar a Lua com seu próprio fuso horário? A Agência Espacial Europeia anunciou recentemente que está na hora de a Lua ter um fuso horário sincronizado. Com cada vez mais países e empresas privadas planejando missões para o nosso vizinho lunar, é importante que todos falem a mesma língua quando se trata de cronometragem. No momento, cada missão leva consigo o tempo universal coordenado da Terra, o que é bom quando há apenas algumas explorações acontecendo ao mesmo tempo. Mas com dezenas de missões lunares planejadas para os próximos anos, as coisas vão ficar complicadas. Precisamos de um sistema para garantir que todos estejam na mesma página, ou acabaremos com diferentes espaçonaves fora de sincronia umas com as outras. E ninguém quer esse tipo de caos no espaço. A precisão do horário é muito importante para a comunicação e a navegação. Portanto, precisamos descobrir uma maneira de garantir que todos estejam sincronizados. A Agência Espacial Europeia ainda não descobriu exatamente qual será a forma desse novo fuso horário lunar, mas está trabalhando nisso. Deveria haver uma única organização responsável por manter o horário lunar ou deveríamos deixar a Lua definir? E quanto a fusos horários mais granulares com base na posição do Sol? Todas essas são perguntas importantes que precisam ser respondidas. Quando se trata de um dia em Marte, ele não é muito diferente que o daqui. Estamos falando de 24 horas, 39 minutos e 35 segundos. Um ano marciano equivale a 1,8 na Terra, o que significa que o ano de 2000 aqui foi o de 1773 em Marte. Quase me esqueci. O ano por lá equivale a 668 dias terrestres. Ufa, resolvemos o calendário marciano, porém Marte vai precisar de fusos horários locais. Devido à sua órbita alongada, a diferença entre as horas de verão e de inverno será significativa. Um ano em Júpiter dura quase 12 aqui. Sim, isso é como uma vida inteira de um cachorro. Mas não se preocupe, ali há 12 estações para manter as coisas interessantes, cada uma quase tão longa quanto um ano terrestre. Mas um dia em Júpiter tem 9 horas e 55 minutos. Além disso, como o planeta não tem uma superfície sólida, as nuvens se movem em velocidades diferentes, de modo que 2 estações atmosféricas flutuantes podem ter dias diferentes. Ei, se vivêssemos por lá, precisaríamos muito de um aplicativo legal que rastreasse todas essas coisas. De qualquer forma, se algum dia terraformarmos aquela região, a maior parte da população teria que viver nas luas jupiterianas, porque a atmosfera é muito selvagem. E veja só, os períodos de revolução das luas estão conectados. Portanto, podemos usar o mesmo sistema de contagem de dias para todas elas. Em Io, podemos ter 2 dias jupiterianos em um dia terrestre. Como dividimos isso? Bem, poderíamos ter 1 minuto de 53 segundos e 1 hora de 103 minutos. Ou simplesmente manter 1 minuto e a hora da Terra e ter um dia com 21 horas e 13 minutos de duração. Quantos anos você tem? Eu tenho 200 dias. E você? Parece estranho para alguém que mora aqui, mas os caras de Saturno contariam sua idade em dias. Um ano ali é muito longo. Tipo, mais de 29 anos terrestres. As crianças teriam apenas uma fração de 1 ano, enquanto os mais velhos teriam 3 anos. Portanto, para manter o controle do tempo por lá, poderíamos dividir um ano em 29 ou 30 estações. Ah, e um fato curioso: Saturno nem sequer tem uma superfície sólida, apenas nuvens giratórias que rodam em velocidades diferentes. Mas ainda assim, poderíamos montar algumas estações de pesquisa legais ou balões de extração de hélio para flutuar lá em cima. Um ano uraniano dura incríveis 84 terrestres. Portanto, para facilitar as coisas, continuaremos a usar os anos da Terra em nossos cálculos, e os anos naturais de Urano podem ser aproveitados em ocasiões especiais, como quando se completa um ano por lá. Como o planeta não tem uma superfície sólida, o período de rotação é muito variável. Somente missões científicas e empresas de mineração de hélio são corajosas o suficiente para se aventurar na atmosfera. E veja só, cada lua tem seu próprio sistema de dia e data. Muito confuso. A maioria das pessoas nunca irá comemorar um ano em Netuno, porque é muito tempo para nós, humanos. Mas não se preocupe, ainda usaremos confetes e chapéus de festa em ocasiões especiais, como no aniversário de 2 anos da chegada da primeira nave espacial ao planeta.
Quanto ao resto do tempo, usaremos apenas os anos terrestres para todas as nossas necessidades comerciais. Plutão leva impressionantes 240 anos terrestres para orbitar o Sol, o que é tempo demais para ser utilizado como um ano em nossa vida cotidiana. Um dia ali é quase como uma semana na Terra. Portanto, para manter o controle do tempo, vamos dividir isso em 6 dias plutonianos, 3 de luz e 3 de escuridão. O que significa que um dia padrão em Plutão irá durar um pouco mais do que um na Terra. Agora, como o eixo do planeta anão é super inclinado, usar fusos horários seria inútil. Portanto, utilizaremos apenas um fuso horário para todo o sistema. Fácil assim. Quanto ao ano padrão, será quase o mesmo que o terrestre, cerca de 343 dias. Mas, uma vez a cada 10 anos, acrescentaremos um dia extra só por diversão. Isso é tudo por enquanto. Te vejo em Plutão. Em breve poderemos começar a construir muitas coisas na Lua. Tudo porque a missão lunar da Índia chamada Chandrayaan-3 detectou recentemente enxofre perto do polo sul da Lua. Esse elemento químico pode ser extremamente útil para a criação de infraestrutura em nosso satélite. É a primeira vez que esse elemento químico é descoberto no satélite natural da Terra. Esse elemento tão procurado é encontrado principalmente perto dos vulcões da Terra. Seu aparecimento na Lua diz muito sobre o histórico vulcânico do satélite e suas condições atmosféricas passadas. O rover da missão detectou esse elemento químico menos de uma semana depois de aterrissar a cerca de 70 graus do polo sul da Lua, no dia 23 de agosto de 2023. Esse pouso histórico na superfície lunar fez da Índia o 4º país a pousar com segurança uma missão na Lua. É também a primeira espaçonave a aterrissar tão perto do polo sul do nosso satélite. Essa é uma área de importância estratégica, pois acredita-se que abrigue depósitos de gelo de água. Se isso for verdade, futuras missões poderão colher e transformar esse gelo de água em água potável, ou até mesmo em combustível para foguetes. Durante 2 semanas, o módulo de pouso realizou coletas de dados, concentrando-se principalmente na análise do solo lunar e de sua atmosfera extremamente fina. Enquanto isso, o rover Pragyan, movido à energia solar, iniciou sua busca para encontrar água congelada na Lua. Quanto ao módulo de pouso, ele demonstrou outra façanha incrível no dia 3 de setembro. A espaçonave acionou seus motores e se elevou cerca de 41 centímetros no ar. Em seguida, deu um pequeno salto para aterrissar entre 30 e 40 centímetros de distância da sua posição original. Na verdade, isso é muito importante. Conseguir fazer com que um módulo de pouso retorne à superfície da Lua é essencial para missões futuras, mostrando que eles podem devolver com segurança amostras do solo ou até mesmo astronautas de volta para casa após uma missão lunar. Em setembro, a espaçonave indiana foi colocada em modo de suspensão. A noite lunar, com duração de 14 dias, estava se aproximando e a espaçonave não foi projetada para coletar dados científicos durante esse período. Até o momento, ficamos sabendo de algumas descobertas importantes da missão. Uma delas está relacionada à medição da temperatura da camada superficial do solo da Lua em diferentes profundidades. Curiosamente, a superfície do satélite nessa região se mostrou mais quente do que o esperado. Acreditava-se que a temperatura poderia estar entre 20 e 30 graus Celsius na superfície, mas ela estava em torno de 70 graus Celsius, muito mais quente do que se imaginava. A outra descoberta indica a presença de vários elementos químicos, inclusive oxigênio. Além disso, os dados recebidos da sonda confirmam a presença de alumínio, cálcio, ferro, titânio, silício e outros elementos químicos na superfície lunar próxima ao Polo Sul. O rover também usou instrumentos especiais projetados para medir tremores e ruídos sob a superfície lunar para detectar alguma atividade sísmica. Isso nos leva de volta ao enxofre identificado graças ao espectroscópio do rover. Atualmente, os cientistas estão trabalhando para descobrir se esse elemento se formou na superfície de forma natural ou se é resultado de atividade vulcânica ou de uma queda de meteoro. Outra coisa surpreendente encontrada na Lua é uma rocha, e ela pode ser a mais antiga rocha terrestre conhecida. Uma lasca de 2 centímetros de largura, incluída em uma grande coleção de rochas trazida ao nosso planeta pelos astronautas da Apollo, pode ser, na verdade, um fragmento da Terra com 4 bilhões de anos. Essa descoberta pode nos ajudar a traçar um quadro melhor do intenso impacto que a Terra primitiva sofreu no início de sua vida. Poderia ser assim: logo depois que a rocha se formou, um impacto de asteroide pode tê-la lançado da Terra. Naquela época, o satélite do nosso planeta estava 3 vezes mais próximo da Terra do que está hoje. A colisão foi tão forte que esse pedaço de rocha terrestre encontrou seu caminho para a Lua.
Mais tarde, esse fragmento foi engolido por uma brecha lunar, um tipo heterogêneo de rocha. Por fim, a rocha foi trazida de volta para casa, para a Terra, pelos astronautas da Apollo 14. Embora os cientistas já tivessem encontrado meteoritos provenientes de Marte e da Lua, essa foi a primeira vez que uma rocha da Lua se revelou ser um meteorito terrestre. Eles também descobriram que a rocha havia se formado em um ambiente rico em água, em temperaturas e pressões correspondentes às de cerca de 19 quilômetros abaixo da superfície do nosso planeta. Em 19 de dezembro, a missão Chang'e 4 da China fez história ao aterrissar no lado oposto da Lua. O rover da missão ajudou os pesquisadores a visualizar estruturas escondidas nas profundezas da superfície do satélite, revelando bilhões de anos de história lunar. O rover Yutu-2 fez essa descoberta com a ajuda de seu radar de penetração lunar. Ele fez imagens nas profundezas da superfície da Lua e ouviu os ecos do som que se refletiam nas estruturas ocultas sob a superfície lunar. Descobriu-se que essas estruturas estavam descansando em profundidades de quase 300 metros. A pesquisa sugere que os primeiros 40 metros abaixo da superfície são compostos de camadas de poeira, solo e rochas. Os instrumentos também descobriram uma cratera oculta que deve ter se formado depois que um grande objeto se chocou contra a superfície da Lua. Há muito tempo, é provável que lava antiga estivesse fluindo nas profundezas do subsolo. Os pesquisadores acreditam que as rochas quebradas ao redor da formação podem ser detritos produzidos pelo impacto. Eles também descobriram que as camadas de rocha vulcânica eram mais finas quanto mais próximas estavam da superfície. Essa variação na espessura dos fluxos de lava pode significar uma diminuição no número e na magnitude das erupções ao longo do tempo. Portanto, a atividade vulcânica lunar diminuiu gradualmente desde a formação da Lua, há cerca de 4 bilhões e meio de anos. No lado mais distante da Lua está uma das maiores e mais antigas crateras de impacto em nosso sistema solar, a Bacia do Polo Sul Aitken. Infelizmente, da Terra só é possível ver sua borda externa, que parece uma gigantesca cadeia de montanhas. É uma enorme depressão de 13 quilômetros de profundidade, que se estende por aproximadamente 2.500 quilômetros de diâmetro e cobre um quarto da superfície lunar. Os astrônomos têm certeza de que essa cratera surgiu quando um asteroide colidiu com a Lua há cerca de 4 bilhões de anos. E agora olhe para este gigantesco pedaço de metal do tamanho de 4 estados de Connecticut. Quanto ao seu peso, basta dizer que o número contém 18 zeros. Essa massa misteriosa está escondida a cerca de 290 quilômetros abaixo da superfície da Lua, em algum lugar no meio da bacia do Polo Sul Aitken. Ele foi descoberto quando o GRAIL, sigla em inglês para a missão Gravity Recovery and Interior Laboratory da NASA, coletou dados sobre nosso satélite natural. Ao examinar essas informações, os cientistas notaram que em um local da superfície da Lua havia uma estranha mudança na gravidade. Depois de pesquisar esse fenômeno, eles concluíram que algo misterioso estava pesando sobre o piso da bacia. Até o momento, os pesquisadores ainda não descobriram a origem do caroço bizarro, mas há várias teorias. Uma delas afirma que o achado é um pedaço de óxido denso que apareceu quando a Lua estava apenas tomando sua forma. Naquela época, o satélite ainda estava coberto por antigos oceanos de magma, e o caroço poderia ter sido formado nos estágios finais de seu resfriamento. Entretanto, a maioria dos cientistas apoia outra teoria, segundo a qual a massa integrante é uma parte do asteroide gigante que criou a bacia do Polo Sul Aitken. Como o artefato é metálico, provavelmente é o núcleo de ferro-níquel do asteroide. Pode haver um labirinto de tubos de lava na Lua. Não faz muito tempo, os astrônomos receberam os resultados da topografia subterrânea e descobriram uma enorme caverna sob a superfície do satélite natural da Terra. Ela pode ser o resultado da atividade vulcânica lunar que ocorreu há mais de 3 bilhões de anos. Os fluxos de lava endureceram, criando uma crosta espessa e dura na parte externa. Mas por dentro ela continuava fluindo, derretendo a rocha e criando túneis e cavernas. Diversos pequenos buracos na superfície da Lua descobertos pela NASA parecem ser as aberturas para esses tubos de lava. Se essa teoria for confirmada, os túneis subterrâneos poderão servir não apenas como um local conveniente para missões espaciais com tripulação humana, mas também como fontes de água muito necessárias para os astronautas. Já se passaram décadas desde o último pouso tripulado na Lua, Apollo 17, que aconteceu em dezembro de 1972. Já não está na hora de pensarmos em voltar ao nosso satélite cheio de pó e talvez até mesmo ficar lá?
A NASA fez uma promessa em relação a esse tema. Eles estão se preparando para enviar astronautas à Lua novamente, talvez até 2025. Tudo isso acontecerá por meio de um programa chamado Artemis. Ele também incluirá a primeira mulher a conhecer a superfície lunar. Agora você pode se perguntar, por que ainda não fizemos isso? Um ex-administrador da NASA disse algo interessante sobre o assunto. Não foi por causa de questões científicas ou tecnológicas. O problema é que os projetos em potencial levavam muito tempo e eram muito caros. Veja bem, as viagens espaciais, especialmente quando envolvem seres humanos, não são fáceis para o bolso. É verdade que nos últimos anos a NASA teve orçamentos de bilhões de dólares. Parece dinheiro suficiente, certo? Bem, não quando você dá uma olhada na lista de tarefas deles. Isso porque eles têm que considerar tudo, desde telescópios e projetos de foguetes gigantes, até missões que também têm como alvo o Sol, Júpiter, Marte e além. Vendo dessa forma, a NASA precisa ser muito boa em fazer orçamentos para atingir todas as suas metas. Mas não é só por causa das finanças. A própria Lua é bastante problemática. Ela apresenta perigos reais que não podem ser considerados levianamente. Para começar, sua superfície está repleta de crateras e rochas nas quais não é fácil de aterrissar. Além disso, tem a poeira lunar, ou regolito, se você quiser chamá-la pelo nome científico. Ela foi criada ao longo de muitos anos por impactos de meteoritos. É extremamente áspera e gruda em tudo. Pode danificar rapidamente trajes espaciais, veículos e sistemas. Além disso, lidar com o habitat lunar também não é uma tarefa fácil. A Lua não tem atmosfera protetora. Isso significa que durante 14 dias seguidos, a superfície lunar é confrontada com os fortes raios solares. Esse período é seguido por mais 2 semanas de escuridão total. Todas essas mudanças geram temperaturas extremas, às quais nós, humanos, não estamos acostumados. Existem soluções, não se preocupe. A NASA está trabalhando em trajes espaciais e veículos resistentes à poeira e ao sol. Eles estão até mesmo desenvolvendo um sistema capaz de fornecer eletricidade durante as noites lunares. O que é ainda mais interessante sobre esse sistema é que ele pode ser útil em Marte também quando chegarmos lá. A NASA também precisa atrair pessoas realmente inteligentes para seus projetos. Pense nisso, a idade média das pessoas que trabalhavam no controle da missão da Apollo 13 era de apenas 26 anos, e naquela época essas pessoas já haviam participado de várias missões. Isso significa que elas tinham uma experiência considerável desde muito jovens. Mas é aqui que outras pessoas também podem ajudar. Nos últimos anos, não foi apenas a NASA que trabalhou incansavelmente para revolucionar as viagens espaciais. Há muitas pessoas bem-sucedidas por aí com recursos suficientes para participar desses esforços. Algumas estão desenvolvendo novos tipos de foguetes que também podem pousar na Lua. No total, a NASA colocou 12 pessoas em nosso satélite. Esse é, sem dúvida, um dos momentos mais incríveis de sua história, se não o melhor. E esses astronautas fizeram coisas incríveis lá em cima. Trouxeram pedras, tiraram fotos, fizeram experimentos científicos e até deixaram bandeiras para trás. Todos esses foram momentos importantes das missões Apollo. Mas eles não tinham o objetivo de criar um lugar seguro para os seres humanos na Lua. Os cientistas têm a ideia de criar uma estação espacial lunar há muito tempo. É lógico, afinal de contas, é apenas uma viagem de 3 dias da Terra. Isso significa que podemos, tecnicamente, nos dar ao luxo de cometer pequenos erros aqui e ali, sem estragar todo o projeto. Além disso, aprenderíamos muito antes de nos aventurarmos ainda mais no espaço. Uma base lunar poderia fornecer combustível para missões no espaço profundo. Também poderíamos construir telescópios lá em cima e lançá-los com muito mais facilidade no espaço. Isso também poderia nos ajudar em outro projeto importante: descobrir como tornar Marte habitável. Sem mencionar que uma estação espacial lunar nos ajudaria a aprender mais sobre a origem da Lua. Quem sabe poderia até gerar algum dinheiro devido a todo esse turismo lunar divertido e empolgante. De qualquer forma, o programa Apollo Moon exigiu muito trabalho. Para começar, vamos dar uma olhada no grande número de pessoas envolvidas. Cerca de 400 mil de todos os cantos dos Estados Unidos. No entanto, nem tudo foi perfeito. Houve 2 eventos infelizes principais. Em primeiro lugar, um acidente com fogo na plataforma de lançamento da Apollo 1. Em segundo lugar, um tanque de oxigênio decidiu fazer birra na Apollo 13, causando sérios problemas no meio da missão. Uma parte importante do projeto foi o foguete Saturno V.
Ele é até hoje o foguete mais potente voado com sucesso, com 36 andares de altura. Ainda está achando difícil de imaginar? Esse foguete era 2 vezes mais alto que as cataratas do Niágara. Graças ao Saturno V, a NASA concluiu com sucesso 13 missões. Isso incluiu o transporte de 24 astronautas até a Lua, sendo que metade deles até fez uma pequena caminhada na superfície lunar. Os foguetes e ônibus espaciais existentes não podem ir além da órbita baixa da Terra. Em termos mais simples, eles não podem chegar à Lua com todos os equipamentos de que os astronautas precisam para prosperar. Os veículos espaciais atuais simplesmente não são capazes de carregar essa carga, pelo menos não desde que as missões Apollo aconteceram. De qualquer forma, fizemos muito progresso na Terra e estamos prontos para enviar astronautas ao nosso satélite em breve. É aqui que o projeto Artemis entra em cena. Trata-se de um programa supervisionado pela NASA, e para garantir que tudo corra bem, a NASA lançou anteriormente Orion, uma espaçonave não tripulada para orbitar a Lua e retornar à Terra. Pense nisso como um teste automatizado. Antes de realmente enviarmos pessoas para lá novamente, precisamos ter certeza de que todos os dispositivos funcionam corretamente. Um dia, a Orion será o veículo que levará os astronautas à Lua novamente. Ela possui um sistema de abortar lançamento para manter os astronautas seguros caso algum problema aconteça durante o lançamento. Também possui um módulo de serviço, que é a fonte de energia que abastece e impulsiona a Orion e mantém os astronautas vivos com água, oxigênio, energia e controle de temperatura. Todos esses projetos futuros nos fazem pensar: como será a vida na Lua, afinal? Por enquanto, só podemos usar nossa imaginação. Alguns dizem que viveremos em casas que saíram diretamente de um conto de fadas, algo como uma aconchegante toca de Hobbit. Viver no subsolo da Lua pode ser uma necessidade. Isso se deve às temperaturas escaldantes e à falta de oxigênio. Se acrescentarmos as ameaças de meteoritos e a radiação ininterrupta, não é de se admirar que não possamos simplesmente caminhar em sua superfície. E quanto ao transporte? Empresas grandes e pequenas estão tentando criar a viagem ideal para a Lua. Se as estimativas atuais estiverem corretas, um tipo de táxi lunar decolará em 2024. Ao contrário de nossos foguetes atuais, esses táxis espaciais não terão de lidar com as condições adversas de reentrada na atmosfera terrestre. Será mais fácil para eles fazer várias viagens de ida e volta. Para apoiar nossa vida lunar, precisaremos ter uma área especial para os táxis espaciais decolarem e aterrissarem com segurança. Pense nisso como uma plataforma de aterrissagem em um trecho firme e plano da superfície lunar, salvaguardada por paredes para proteger contra a poeira lunar. A movimentação na superfície da Lua também será facilitada. Os veículos de última geração de que estamos falando terão seu próprio ambiente controlado. Isso significa que você não precisará de um traje espacial quando estiver dentro dele. Se quiser sair um pouco do seu veículo espacial, é claro que precisará vestir seu traje espacial. Tudo bem, já temos nossas casas e nossos passeios organizados, mas e quanto ao combustível? É aí que a Lua nos dá uma mãozinha. A gravidade mais leve da Lua significa que não precisamos de tanta energia para escapar de sua atração. Além disso, a Lua tem gelo, e isso é muito útil. Talvez possamos converter esse gelo em combustível para foguetes. Precisaremos de dispositivos espaciais dedicados para ajudar a coletar esse gelo. Uma dessas ferramentas é chamada Trident. É como uma furadeira perfeita para escavar a superfície gelada da Lua. Outros ajudantes robóticos transformariam esse gelo em combustível e o entregariam a um posto de gasolina espacial. Se isso funcionar, os foguetes a caminho de Marte poderão fazer uma parada para um rápido abastecimento de combustível antes de continuar a viagem. A NASA tem alguns planos incríveis para a Lua. Por exemplo, seu próximo e ambicioso programa lunar, o Artemis II. A meta é o pouso de astronautas, incluindo a primeira mulher e o próximo homem na Lua até 2024. O Artemis tem como objetivo construir uma presença sustentável na Lua. Eles estão planejando estabelecer um portal lunar, uma espécie de estação espacial na órbita lunar, que servirá como ponto de partida para pousos lunares. E não vamos nos esquecer dos pousos lunares. Os cientistas estão desenvolvendo o poderoso foguete Space Launch System, que lançará a espaçonave Orion para levar os astronautas até a Lua. Depois, há o Human Landing System, um elegante módulo de pouso lunar que aterrissará suavemente na superfície da Lua, permitindo que os astronautas explorem e conduzam experimentos científicos incríveis.
E a NASA não está sozinha desta vez. Ela se uniu a parceiros internacionais como a Agência Espacial Europeia para tornar esse sonho lunar uma realidade. Mas todos esses sonhos maravilhosos podem ser arruinados por algo que, a princípio, parece muito pequeno e insignificante. Imagine o seguinte: sem atmosfera, sem ar para respirar, e de repente uma névoa misteriosa e raios de luz aparecem ao nascer e ao pôr do sol. É como se a Lua estivesse fazendo um show celestial. Mas há uma reviravolta nessa beleza. Durante a missão Apollo 17, em 1972, essa bela visão fez um dos astronautas da NASA, Harrison Schmitt, espirrar e seus olhos lacrimejarem. Ele chamou isso de febre do feno lunar. Essa febre misteriosa afetou todos os 12 astronautas que foram à Lua. De ataques de espirros a narizes entupidos, esses astronautas apresentaram sintomas como se tivessem pegado um resfriado. Levou dias para que as reações desaparecessem. Esse evento levou a uma descoberta sobre a poeira lunar e seu lado mais sombrio. Quando os cientistas descobriram esses raios, arregaçaram as mangas para investigar a origem. E eis o que descobriram. Essas faixas radiantes de luz eram, na verdade, causadas pela luz solar que se esgueirava por camadas de uma minúscula poeira lunar. A poeira era composta de pequenas partículas e cacos de vidro afiados e se espalhava por toda a parte. Descobriu-se que essa poeira lunar era uma vilã sorrateira. Ela trouxe uma série de problemas. A visão prejudicada dos astronautas foi apenas o começo. Os problemas foram muito maiores: máquinas preciosas danificadas e inúmeros problemas eletrônicos. Ela ainda teve a audácia de corroer componentes e deixou a espaçonave cheirando a pólvora queimada. Eca! Essa poeira se agarra a tudo, revestindo as superfícies como um cobertor perverso. Pode entupir equipamentos, entrar em máquinas delicadas e até mesmo bagunçar os trajes espaciais dos astronautas. Em 1972, as coisas ficaram realmente complicadas novamente. Os astronautas da Apollo 17 enfrentaram um pesadelo. Depois de apenas 22 horas na superfície lunar, seus trajes espaciais sofreram danos irreparáveis. Sim, você ouviu corretamente, irreparáveis. A poeira diminuiu a mobilidade dos astronautas, dificultando sua locomoção e tirando a graça de seus passeios lunares. E não importa o quanto eles tentassem limpar, ela aderiu tanto que deixou os trajes espaciais em um estado lamentável. Portanto, como você pode ver, isso representa sérios desafios para futuras missões lunares. Mas nossos intrépidos cientistas não irão desistir. Para resolver esse problema, eles precisam entender como a poeira lunar se forma e por que ela é tão pegajosa. Eles descobriram que tudo começa com o impacto de meteoritos. Quando essas rochas espaciais se chocam contra a Lua, geram uma poeira fina que preenche o ar. Às vezes, esses impactos causam até mesmo o derretimento de minerais, formando cacos de vidro afiados que se misturam à poeira. Isso sim é uma transformação da Lua. A poeira também está repleta de silicato, um material comumente encontrado em planetas vulcânicos. A inalação de silicato pode causar sérios problemas pulmonares aos mineiros da Terra. Então você pode imaginar o problema que isso pode causar na Lua. Um estudo recente descobriu que até mesmo uma colher de uma poeira semelhante se mostrou tóxica o suficiente para destruir até 90% de pulmões e células cerebrais expostas a ela. Mas a situação fica ainda pior. A baixa gravidade da Lua permite que essas minúsculas partículas flutuem por muito mais tempo, penetrando mais profundamente nos pulmões. Imagine respirar partículas 50 vezes menores que um fio de cabelo humano durante meses. É uma receita certa para problemas. E veja, na superfície da Lua, tudo é um pouco diferente daqui. Não há tempestades ou fortes rajadas de vento para soprar essa poeira para longe. Também não há atmosfera para proteger a superfície. Portanto, sem as forças naturais de erosão do vento e da água como temos na Terra, essas partículas secas permanecem persistentemente. E para tornar as coisas ainda mais eletrizantes, a Lua é constantemente bombardeada pela radiação do Sol. Essa exposição confere à poeira uma carga elétrica. Os ventos solares criam partículas carregadas positiva e negativamente. As partículas então zumbem, repelindo-se e originando aquelas faixas radiantes de luz que os astronautas da Apollo 8 testemunharam. É como uma festa de discoteca na Lua. A ESA, Agência Espacial Europeia, reuniu uma equipe de especialistas para estudar a poeira lunar. Eles estão trabalhando com uma simulação da poeira lunar extraída de uma região vulcânica na Alemanha para entender seu comportamento e seus efeitos.
Os engenheiros também precisam encontrar uma maneira de proteger os futuros astronautas e equipamentos. Os engenheiros da NASA querem criar trajes espaciais que possam sobreviver não a uma, não a 10, mas a incríveis 100 atividades extraveiculares na superfície lunar. Isso é como passar 800 horas lá fora explorando e se divertindo muito. Além disso, a NASA iniciou o Breakthrough Innovative and Game-Changing Idea Challenge em 2021. Ele foi aberto a estudantes universitários inteligentes de todo o mundo. Essas mentes jovens colocaram seus chapéus para pensar e desencadearam uma onda de soluções inovadoras. Por exemplo, eles propuseram o uso de fibras especiais que conduzem eletricidades, inspiradas no pelo fofo das chinchilas. Assim como as chinchilas ficam livres de poeira, essas fibras ajudariam a manter a poeira lunar afastada. Um amigo peludo dando uma mãozinha, não é adorável? Outra ideia brilhante envolveu uma escova com carga elétrica ativada por radiação UV. É como se fosse uma varinha mágica que elimina a poeira com um simples toque. Abracadabra, a poeira lunar foi embora. E não vamos nos esquecer do tecido inspirado em insetos inteligentes. Esses insetos têm estruturas coletoras de pólen que repelem a poeira indesejada. Então nossos engenhosos alunos pensaram, por que não imitar isso? Eles projetaram um tecido com propriedades semelhantes, criando um escudo contra as partículas lunares sorrateiras. O que é notável nessas ideias é que todas elas usam o poder da carga para combater a poeira. De forma inteligente, elas repelem a poeira dos trajes espaciais, mantendo-os limpos e protegidos. E embora todas essas ideias pareçam muito boas, os cientistas da NASA lançaram outra solução ainda melhor: nanotubos de carbono. Essa é uma ótima maneira de revolucionar o tecido dos trajes espaciais. O que torna esses nanotubos de carbono tão especiais? Bem, eles possuem alguns superpoderes incríveis. Em primeiro lugar, eles são supercondutores, o que significa que podem transportar eletricidade como ninguém. É como ter um raio preso em um tubo microscópico. Além disso, esses nanotubos de carbono são mais resistentes do que os meteoritos mais resistentes. Eles têm a força necessária para suportar um ambiente lunar rigoroso, onde até mesmo um grão de poeira pode causar problemas. Imagine ter um traje feito de um material mais resistente do que a capa do super-homem. Assim, os cientistas da NASA decidiram tecer esses extraordinários nanotubos de carbono no tecido do traje espacial. Os eletrodos foram cuidadosamente integrados à camada externa do tecido, tornando-a uma força a ser reconhecida. Mas como se elimina a poeira lunar? Bem, aqui está a ciência eletrizante novamente. Quando ativados por uma corrente alternada especial, os eletrodos criam campos elétricos poderosos. Esses campos funcionam como ímãs, repelindo partículas de poeira carregadas e não carregadas para longe do traje espacial. Imagine isso como uma festa dançante, em que as partículas de poeira são os convidados indesejados e os campos elétricos são os seguranças, que escoltam tudo para fora. Graças a essa tecnologia, a poeira lunar não tem a menor chance contra nossos astronautas. Além disso, pelo lado positivo, o solo lunar pode ser usado para fazer tijolos para abrigos. Ele também pode ajudar a extrair oxigênio para os astronautas sobreviverem na Lua por longos períodos de tempo. Quando a vida lhe dá limões, faça uma limonada, certo? Então vamos torcer pela nossa equipe dos sonhos da NASA enquanto eles embarcam nessa épica missão lunar. Esperemos que eles tenham sucesso em suas descobertas e que a próxima missão à Lua não seja um grande problema. Fique ligado! Considere Encelados, a lua gelada de Saturno, um dos lugares mais promissores para procurar vida fora da Terra. Os cientistas acabaram de detectar o último dos 6 ingredientes necessários para sua formação, o fósforo. Esse elemento mais raro foi descoberto em um oceano em Encelados. Ele ajuda a tornar o solo fértil na Terra, mas a concentração desse mineral nos mares ocultos da Lua distante pode ser de 100 a 1000 vezes maior do que nos oceanos do nosso planeta. E talvez ocorra porque o oceano de Encelados é rico em carbonatos, exatamente como a água com gás, e esta provavelmente dissolverá os fosfatos das rochas da Lua. A nova descoberta também sugere que em outras luas geladas de Saturno, como o Titã, as águas também podem estar carregadas de fósforo. Por que os cientistas estão tão entusiasmados com esse mineral? Bem, os fosfatos, que são compostos contendo fósforo, são componentes cruciais da vida na Terra. O DNA, o RNA e as membranas celulares os têm. Mas entre os 6 elementos necessários para a vida, que são carbono, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, fósforo e enxofre, o fósforo é o menos comum. Em 2004, a sonda espacial Cassini entrou na poeira do segundo anel mais externo de Saturno, chamado de E.
Ele é composto de grãos de gelo ejetados por Encelados, e ao estudar esses grãos examinados pelo analisador de poeira cósmica da Cassini, os pesquisadores detectaram fósforo. Encelados é a sexta maior lua de Saturno. Ela não é realmente grande, tem apenas 505 km de diâmetro, ou seja, é pequena o suficiente para caber dentro do estado do Arizona. Deveríamos tentar isso algum dia. É interessante notar que quando a sonda espacial Cassini chegou a Saturno, os astrônomos pensaram que Encelados seria uma bola de gelo congelada. Mas então, surpresa, surpresa, eles viram plumas de partículas de gelo e vapor de água saindo de geysers na superfície dessa lua. Ficou claro que havia um oceano global entre o núcleo rochoso dela e sua casca gelada. Os mesmos pesquisadores descobriram anteriormente que esse satélite natural de Saturno também pode ser o lar de moléculas orgânicas complexas. Antes, os cientistas pensavam que os fosfatos poderiam estar presos nos núcleos rochosos de Encelados e mundos semelhantes. É por essa razão que os trabalhos mais recentes, que sugerem que os fosfatos também podem ser abundantes no oceano, foram uma surpresa. Os pesquisadores examinaram 305 grãos de gelo do anel E de Saturno e descobriram que 9 continham fosfatos. E esses resultados foram claros e inconfundíveis. E isso é muito importante porque há algum tempo acreditava-se que a fosfina, um composto de hidrogênio e fósforo, existia nas nuvens de Vênus. Mas ninguém conseguiu encontrar nenhuma evidência que sustentasse essa teoria. Em Encelados, no entanto, não há controvérsia, os fosfatos existem ali. Os astrônomos consideram Europa um dos lugares mais promissores do sistema solar para a busca de novas formas de vida. Tudo porque essa lua tem um enorme oceano de água salgada, com uma profundidade de 65 a 160 quilômetros. Sim, ele está escondido sob uma camada de gelo que, segundo estimativas, tem de 15 a 30 quilômetros de espessura, mas ainda é potencialmente habitável. Os pesquisadores afirmam que plumas de água irrompem de rachaduras na camada de gelo e liberam o conteúdo do oceano da Lua no espaço. É claro que será um desafio para qualquer missão em busca de vida acessar um ambiente tão profundo. Pelo lado positivo, os cientistas já têm algumas evidências de que existem fontes muito mais rasas que provavelmente estão muito mais próximas da superfície da Lua. Elas podem estar localizadas a menos de 1 quilômetro de profundidade sob o gelo. E essa notícia tem duas coisas excelentes. Em primeiro lugar, aumenta as chances de haver vida em Europa. E em segundo lugar, se for verdade, pode facilitar para que futuras missões encontrem essas formas de vida, se houver alguma. Em seguida, temos Titã, a maior lua de Saturno. Ela é menor e tem gravidade mais leve que a da Terra. Mas ainda nos faz lembrar do nosso planeta, já que o nitrogênio predomina em sua atmosfera. Trata-se do único outro mundo em nosso sistema solar com lagos e rios. Esses corpos d'água são feitos de hidrocarbonetos, metano e etano. Há também um oceano subsuperficial de água, mas ele está localizado muito no fundo e ninguém descobriu ainda se faz contato com algo na superfície. Se for o caso, poderá fornecer combustível para a vida depois de se misturar com a química complexa da superfície. Mas Encelados e outras luas geladas não são os únicos lugares no sistema solar que podem abrigar ou já abrigaram vida. Em 2003, a Mars Express, uma espaçonave lançada pela Agência Espacial Europeia, descobriu metano na atmosfera de Marte. Em nosso planeta, a maior parte desse gás na atmosfera é produzida por criaturas vivas. Por exemplo, o gado que digere o alimento e emite, você sabe, gás. Entretanto, os cientistas acreditam que o metano permaneceu estável na atmosfera marciana por cerca de 300 anos. E então, em 2006, desapareceu quase totalmente do planeta vermelho. E aconteceu 600 vezes mais rápido do que os modelos dos pesquisadores previam. A questão é, o que ou quem gerou o gás e para onde ele foi? Outro mistério por lá são os micróbios que podem estar dormindo sob a superfície de Marte. Ali, eles podem ter sido protegidos da forte radiação proveniente do espaço por milhões de anos. Os cientistas simularam as condições de Marte em um laboratório para verificar se isso poderia ser verdade, e ficaram surpresos ao descobrir que as bactérias poderiam facilmente sobreviver em tais condições por 280 milhões de anos. Bom, é um longo prazo de validade, e significa que, se houvesse vida em Marte, poderíamos achar evidências na subsuperfície por meio de perfurações no solo. No entanto, não há água corrente em Marte, e as células ou esporos simplesmente secariam. Além disso, a temperatura da superfície é semelhante à do gelo seco, em outras palavras, está profundamente congelada. E ainda assim, pode haver 6 tipos de bactérias e fungos vivendo no subsolo do planeta vermelho.
O mais provável é apelidado de Conan, a bactéria, devido à sua natureza resistente. Bem, acho que o tempo vai mostrar. De qualquer forma, se não encontrarmos vida fora da Terra em nosso sistema solar, provavelmente poderemos procurá-la em exoplanetas, que é como são chamados os planetas fora de nosso sistema estelar. Alguns parecem muito promissores. O mais perto daqui é Próxima Centauri b. Ele está a apenas 4,2 anos-luz de distância da Terra. Recentemente, os astrônomos descobriram que esse mundo pode ser ainda mais parecido com o nosso do que se pensava. Ele é apenas 17% mais maciço do que aqui, e orbita uma estrela que é mais fraca e menos maciça que o Sol. Próxima Centauri b está no meio da zona habitável da estrela. Isso significa que há chances de existir água líquida e vida ali. Parece que esse exoplaneta está preso à sua estrela-mãe. Um de seus lados está voltado para ela o tempo todo, e o outro está sempre na escuridão. Os cientistas ainda não descobriram se tem uma atmosfera. Próxima Centauri b está viajando muito perto de sua estrela e completa uma órbita em 11 dias terrestres. A radiação da estrela pode estar puxando o ar do planeta para longe. Se esse for o caso, é pouco provável que exista água líquida em sua superfície. O Gliese 832c está a 16,2 anos-luz de distância da Terra. No esquema cósmico das coisas, está a um passo de distância. Esse exoplaneta é 5 vezes mais maciço que a Terra e viaja muito mais perto de sua estrela-mãe. É por isso que um ano ali dura apenas 36 dias. Mas como se trata de uma anã vermelha muito mais fria e mais fraca do que o Sol, Gliese 832c recebe tanta luz e calor quanto o nosso planeta. Ao mesmo tempo, ainda não está claro se ele é semelhante à Terra, e provavelmente tem uma atmosfera muito mais espessa que cria um efeito estufa descontrolado. Esse fenômeno ocorre quando um planeta absorve mais calor de sua estrela hospedeira do que consegue liberar de volta para o espaço. Isso significa que é mais provável que o Gliese 832c se assemelhe a Vênus, quente e escaldante, do que a Terra, relativamente fria. Por mim, tudo bem. Ah, que família cósmica agradável! Conheça Marte. Aposto que você já o conheceu antes. Esses dois pequeninos são Phobos e Deimos, as pequenas luas de Marte. Mas parece que Marte não está tratando os pequeninos da maneira correta. Acredita-se que Phobos e Deimos sejam asteroides capturados. No entanto, Phobos está se aproximando gradualmente de Marte devido à gravidade, e prevê-se que acabará sendo destruída pela gravidade do planeta nos próximos 35 milhões de anos. Eu não estarei por aqui nessa época. Portanto, imagino que isso resultará em um anel de detritos ao redor de Marte, semelhante aos anéis de Saturno. Entretanto, esse processo é um fenômeno natural e não um ato de destruição de Marte. Aparentemente, Phobos está sendo destruída pelas loucas forças gravitacionais do planeta vermelho. Mas espere, tem mais! Phobos tem esses sulcos paralelos malucos em toda a sua superfície. Costumávamos pensar que eram resultado da colisão de um asteroide, mas agora os cientistas acham que, na verdade, são resultado da intensa gravidade de Marte que está separando a Lua. E isso é que é uma viagem difícil. Os cientistas têm essa ideia maluca de que, quando uma lua pequena como Phobos se aproxima demais de um cara grande como Marte, começa a se esticar em direção a ele. Eles chamam isso de força de maré. A previsão é de que Phobos será tão esticada que acabará se despedaçando. Uma loucura, não é? E os detritos da Lua formarão um pequeno anel ao redor de Marte, assim como os anéis de Saturno. Algumas pessoas pensavam que as listras de tigre de Phobos eram causadas por forças de maré, mas essa teoria foi descartada. Agora, esses pesquisadores geniais fizeram algumas simulações em computador e descobriram que talvez haja uma casca dura por baixo de toda essa penugem que poderia criar sulcos na superfície. Mas não se preocupe, no ritmo em que Phobos está indo, ela se chocará com Marte em cerca de 40 milhões de anos. Mas se as forças de maré já a estiverem destruindo, talvez ela não dure tanto tempo. No entanto, ainda teremos a chance de aprender mais sobre Phobos. A NASA acaba de escolher 10 pesquisadores famosos dos Estados Unidos para fazer parte da equipe de trabalho científico da missão Martian Moon Exploration da JAXA, ou apenas MMX. Como cientistas participantes apoiados pela NASA, eles ajudarão a JAXA a explorar as duas luas marcianas, Phobos e Deimos. E veja só,
Estão até planejando pousar em Phobos e coletar uma amostra da superfície. A missão está programada para ser lançada em 2024 e nós colocaremos nossas mãos nessa amostra em 2029. 7 dos sortudos pesquisadores usarão os instrumentos de voo MMX para conduzir suas pesquisas. Phobos é realmente estranha. Tem apenas 27 quilômetros de largura e orbita Marte a uma distância de 6.000 quilômetros. Isso é muito mais próximo do que a Lua da Terra, que leva 27 dias para nos orbitar, mas Phobos está em uma espiral de morte em direção a Marte e está caindo lentamente em direção à superfície do planeta a uma taxa de 1,80 m a cada 100 anos. Mas deve haver um motivo pelo qual Marte está agindo de forma tão desagradável, certo? E se for apenas por pura vingança? Ok, então imagine o seguinte: Marte está cuidando de sua própria vida, sendo quente e aquoso como uma jovem Terra. Ele tem um ótimo campo magnético que o protege da radiação cósmica e mantém sua atmosfera agradável e espessa. A vida é boa. Mas então, pelo menos 20 asteroides, cada um do tamanho de um pequeno país, caem em Marte como um jogo gigante de desabamento. Um deles chega a deixar uma cratera de quase 3.000 quilômetros de largura. Agora imagine como Marte deve se sentir com 2 asteroides sendo suas luas depois do que outros asteroides fizeram com o planeta vermelho. Todos esses impactos são como um grande soco nas entranhas de Marte, e seu campo magnético, que já é fraco, é nocauteado. O núcleo fica superaquecido e não consegue circular adequadamente, o que significa que não há mais campo magnético para proteger o planeta. É como se você não estivesse usando nada na profundidade da Fossa das Marianas. Se isso fosse possível, você estaria indefeso e com frio. Foi basicamente o que aconteceu com Marte. Então agora, o pobre Marte está lá fora, no frio, desprotegido de todos esses raios cósmicos desagradáveis. É como sair de casa sem protetor solar. Não é uma boa ideia, mas pelo menos podemos aprender com os erros de Marte e garantir que a Terra não tenha o mesmo destino. Talvez devêssemos começar a investir em um seguro contra asteroides. Mas acredite em mim, o planeta vermelho não é de todo malvado. Na verdade, ele é bastante amigável. Embora Marte pareça ser muito difícil para Phobos, há algo que pode estar prosperando com a ajuda de Marte. Então veja só, uma equipe de cientistas descobriu uma maneira de cultivar arroz em Marte. Sim, você ouviu direito. Eles usaram o MMS, não aquela maneira desatualizada de enviar fotos nos anos 2000, mas um solo especial chamado Mojave Mars Simulant. Ele deve imitar o solo marciano, mas aqui está o problema. O solo marciano tem esses sais de perclorato desagradáveis que podem ser tóxicos para as plantas. Assim, a equipe cultivou 3 tipos de arroz, um normal e 2 com mutações genéticas que os tornam mais aptos a lidar com o estresse, como a seca ou a salinidade. E adivinhe só, as cepas mutantes foram capazes de criar raízes em um solo com 1 grama de perclorato por quilograma. É isso aí, solo marciano! Mas espere um pouco. O arroz cultivado no MMS não ficou tão bom quanto o cultivado em solo de vaso comum. Então, a equipe decidiu misturar um quarto de terra de vaso com um simulador marciano. E veja só! As plantas começaram a se desenvolver melhor. Agora, esses cientistas não estão pensando apenas em alimentar os marcianos. Eles também querem ver se suas descobertas podem ajudar a cultivar plantas em locais da Terra com alta salinidade. E veja só, o projeto inteiro começou quando 2 pesquisadores se encontraram para tomar um café e decidiram tentar cultivar plantas juntos. Isso não é legal? Suspeito que você esteja prestes a dizer: ei, mas se você quiser cultivar arroz em Marte, terá que enviar quantidades insanas de água da Terra, pois não é fácil saciar a sede dessa planta. Você está certo. São necessários cerca de 449 galões de água para cultivar apenas 1 quilo de arroz. Mas adivinhe só, os cientistas acabaram de fazer um anúncio inovador na Conferência de Ciência Lunar e Planetária, no Texas. Eles encontraram uma geleira remanescente perto do Equador de Marte. É isso mesmo, há gelo de água em Marte, mesmo perto do Equador. Essa é uma grande notícia e pode significar que há ainda mais gelo logo abaixo da superfície. Não se trata de uma geleira qualquer, mas de uma geleira remanescente que, segundo estimativas, tem 6 km de comprimento e até 4 km de largura. Isso é como o tamanho de uma cidade pequena. Ela tem todas as características de uma geleira, incluindo campos de fendas. Mas veja só, na verdade, não é gelo. É um depósito de sal que se formou sobre a geleira, preservando sua forma. Então, como esse depósito de sal se formou? Bem, parece que os materiais vulcânicos que cobrem a região podem ter algo a ver com isso. Quando esses materiais entram em contato com o gelo da água, os sais de sulfato podem se formar e se acumular em uma camada endurecida e crocante. Com o tempo,
A erosão removeu os materiais vulcânicos, expondo os sulfatos e revelando as características exclusivas da geleira. Essa geleira é jovem, provavelmente do período geológico amazônico. Isso significa que Marte teve gelo em sua superfície nos últimos tempos. Quem sabe que outros segredos gelados Marte está escondendo? Mas espere um pouco, ainda há mais pesquisas a serem feitas. Os cientistas precisam descobrir se ainda há gelo de água preservado sob o depósito de sal ou se ele desapareceu completamente. E se ainda houver gelo de água em profundidades rasas perto do Equador, isso poderá ter implicações importantes para a exploração humana. Imagine ser capaz de extrair água do solo em um local mais quente. Seria um divisor de águas. Portanto, vamos ver o que mais esses cientistas descobrem sobre nosso vizinho vermelho favorito. Talvez um dia possamos até visitar pessoalmente a estátua da geleira de sal. Até a próxima! Imagine um mundo parado e congelado. Ele é antigo, cerca de 4,5 bilhões de anos. Mal é aquecido pelos raios do Sol e coberto por uma espessa camada de gelo. É menor que a nossa Lua, mas um pouco maior que Plutão. Seu nome é Europa, a sexta lua de Júpiter e uma das maiores do Sistema Solar. Mas o mais legal desse lugar distante pode hospedar vida. Os astrônomos consideram este um dos locais mais promissores do Sistema Solar para a busca de novas formas de vida. Tudo porque este satélite tem um enorme oceano de água salgada com uma profundidade de 65 a 160 quilômetros. Sim, está escondido sob uma camada de gelo estimada em 15 a 30 quilômetros de espessura. Mas ainda é potencialmente habitável. Os astrônomos afirmam que plumas de água irrompem de rachaduras na casca de gelo e liberam o conteúdo do oceano da Lua no espaço. Claro, será um desafio para qualquer missão em busca de vida acessar um ambiente tão profundo. Pelo lado positivo, os cientistas já têm algumas evidências de que existem piscinas muito mais rasas que provavelmente ficam muito mais próximas da superfície da Lua. Elas podem estar localizadas a menos de 1,5 km sob o gelo. E há duas grandes coisas sobre esta notícia. Em primeiro lugar, aumenta as chances de vida existente em Europa. E em segundo, se for verdade, pode tornar mais fácil para futuras missões encontrarem essas formas, se houver alguma. Curiosamente, a nova descoberta a respeito dessas piscinas rasas surgiu por pura sorte. O cientista que lidera a pesquisa, Riley Kohlberg, acidentalmente viu uma apresentação de seu colega, um pesquisador planetário. Esse cara mostrou uma imagem de cristas duplas na superfície de Europa, e Kohlberg lembrou-se de ter visto cristas semelhantes na Terra. Mas enquanto tais informações são raras por aqui, elas são muito mais numerosas naquela lua. Os estudos seguintes sugeriram que as cristas na lua de Júpiter podem ser o resultado de um ciclo específico, semelhante ao da Terra. Nele, a água líquida congela e depois descongela dentro de uma camada de gelo, que é um ambiente de alta pressão. Isso faz com que a folha se mova para cima repetidamente, criando uma estrutura de dois picos. Ou pelo menos é o que acontece na Terra. Se os processos em Europa forem semelhantes, pode-se comprovar a presença de águas rasas no satélite. Claro, a temperatura, a pressão e a química são muito diferentes por lá. E os cientistas ainda não sabem como o gelo se comporta no local. É por essa razão que não conseguem entender a profundidade ou o tamanho dos bolsões de água ou quanto tempo é necessário para que congelem novamente. Mas o que está mais ou menos claro é que tais ambientes sob o gelo em Europa provavelmente estão protegidos da forte radiação de Júpiter que atinge a superfície do satélite, o que, por sua vez, aumenta as chances de existir vida em Europa. Agora, podemos voltar ao fato de que o oceano ali parece ser salgado. Listras vermelhas na superfície do satélite podem ter essa cor devido ao seu conteúdo químico. Elas provavelmente são uma mistura congelada de água e sais. Isso é bastante incomum porque tal composição não corresponde a nenhuma substância conhecida aqui na Terra. Quanto às manchas amarelas na superfície de Europa, podem ser causadas pela presença de cloreto de sódio. Você conhece essa substância como o bom e velho sal de mesa. Os cientistas tentaram recriar as condições em um laboratório e descobriram que combinando água, sal de mesa, temperaturas congelantes e alta pressão, poderiam obter um novo tipo de cristal sólido. Essa substância pode existir tanto no fundo do oceano de Europa quanto na superfície da nossa Lua. Mas, além dessa informação, os pesquisadores estão no escuro. Esperançosamente, encontraremos as respostas para algumas dessas perguntas por volta de 2030. É quando uma missão chamada Europa Clipper, que será lançada pela NASA, provavelmente chegará lá.
ela terá vários sobrevoos próximos e descobrirá se alguma forma de vida pode existir nessa lua. O JUICE, ou Jupiter Ice Moons Explorer, da Agência Espacial Europeia, também a visitará nos próximos 2 anos. Mas a Europa não é o único lugar no Sistema Solar que pode hospedar ou já hospedou vida. Em 2003, a Mars Express, uma espaçonave lançada pela Agência Espacial Europeia, descobriu metano na atmosfera de Marte. Em nosso planeta, a maior parte desse gás na atmosfera é produzida por seres vivos, por exemplo, pela digestão do gado. No entanto, os cientistas acreditam que ele permaneceu estável na atmosfera marciana por cerca de 300 anos. E então, em 2006, desapareceu quase totalmente do planeta vermelho. E aconteceu 600 vezes mais rápido do que nos modelos dos pesquisadores. A pergunta: o que ou quem gerou o gás e para onde ele foi? Outro mistério são os micróbios que podem estar dormindo sob a superfície do planeta. Lá, eles podem ter sido protegidos da forte radiação vinda do espaço por milhões de anos. Os cientistas simularam as condições de Marte em um laboratório para verificar se isso poderia ser verdade, e ficaram surpresos ao descobrir que as bactérias seriam capazes de sobreviver facilmente em tais condições por 280 milhões de anos, o que significa que, se existisse vida por lá, poderíamos encontrar evidências no subsolo do planeta perfurando o solo. No momento, não há água corrente em Marte e as células ou esporos simplesmente secariam. Além disso, a temperatura da superfície é semelhante à do gelo seco. Em outras palavras, ela está profundamente congelada. E ainda assim, pode haver 6 tipos de bactérias e fungos vivendo no subsolo do planeta vermelho. O mais provável é apelidado de Conan, a bactéria, devido à sua natureza resistente. Bem, acho que o tempo vai mostrar. Agora vamos para Vênus. Em 2020, cientistas anunciaram que em sua atmosfera tóxica havia algo que poderia significar a existência de vida. Infelizmente, não havia nenhuma evidência, pois não era possível coletar amostras de micróbios ou tirar fotos da vida extraterrestre. Mas eles apontaram a descoberta de uma substância química chamada fosfina por lá, e isso era um grande problema. Se não fosse alguma química previamente desconhecida que estava produzindo esse gás, então poderia haver algum tipo de vida microbiana envolvida no processo. A fosfina é composta por 3 átomos de hidrogênio e 1 de fósforo. Este gás é tóxico para qualquer forma de vida terrestre que necessite de oxigênio, inclusive para nós, humanos. Em nosso planeta, a fosfina pode ser encontrada em locais com pouco ou nenhum oxigênio, por exemplo, pântanos e charcos. O gás é criado por misturas complexas de bactérias que vivem lá. Também pode ser produzido industrialmente. Pensando bem, a fosfina não deveria estar na atmosfera de Vênus. Ela precisa de pressão e temperatura precisas e toneladas de hidrogênio para se formar. Não seria tão surpreendente achá-la em Saturno ou Júpiter, famosos gigantes gasosos. Mas em Vênus, totalmente inesperado. Não há como ser produzida naturalmente neste planeta. Pequenas quantidades dela podem ser geradas durante erupções vulcânicas, tempestades com raios, minerais explodidos na superfície ou meteoritos entrando na atmosfera de Vênus. Mas não tanto quanto os astrônomos pensavam ter observado, e esse fato tinha que deixá-los desconfiados, mas estavam muito felizes com a descoberta. Eles provavelmente pensaram que isso significava que poderia haver vida em Vênus, só que mesmo que esse gás tenha sido criado por alguns organismos misteriosos, seria uma grande questão como sobreviveram no planeta. Por aqui, alguns micróbios podem prosperar em ambientes com acidez de 5%, mas não mais. Em Vênus, porém, as nuvens são quase inteiramente feitas de ácido, contendo mais de 90% do sulfúrico. A atmosfera venusiana também é 50 vezes mais seca do que o lugar mais seco da Terra. E, de fato, em 2022, graças a telescópios melhores e de maior resolução, concluiu-se que não havia fosfina por lá. Ou mesmo se houvesse, era uma quantia muito pequena. Até agora, precisamos procurar sinais de vida mais longe daqui. Você sabe como tudo começou há 13,8 bilhões de anos com Big Bang. Bam! Não, espera, eu posso fazer melhor. Não, caramba, deixa pra lá. E o universo tem se expandido desde então. Em sua tenra idade, ele era todo feito de gás, principalmente hélio e hidrogênio. Durante bilhões de anos, o gás se expandiu e esfriou.
Enquanto isso, galáxias, estrelas e outras coisas misteriosas no espaço que tentamos explorar hoje se formaram por causa das forças gravitacionais. E nesse caos, tipo quando a gente estava na escola, há cerca de 4,6 bilhões de anos, nosso magnífico planeta também nasceu. Tudo começou como um disco de gás e poeira que orbitava o jovem Sol, da mesma forma que o resto dos planetas em nosso sistema solar. Esse disco consistia em partículas de poeira de diferentes tamanhos e gás. Elas estavam circundando o Sol em velocidades diferentes e em órbitas que não eram estáveis e previsíveis. Elas estavam se chocando umas com as outras o tempo todo. Essas partículas se transformaram de grãos de poeira muito pequenos em pedregulhos e, mais tarde, em objetos maiores chamados planetesimais, que tinham de quilômetros a centenas de quilômetros de diâmetro. E esses planetesimais que estavam orbitando o Sol dentro do disco tinham força gravitacional forte o suficiente para puxar outros objetos da vizinhança para fora de suas órbitas e colidir com eles. Como estavam constantemente batendo uns nos outros, ficaram cada vez maiores, até que alguns chegaram ao tamanho de milhares de quilômetros de diâmetro. Isso é quase o tamanho de Marte e da Lua. Sabemos disso por causa dos meteoritos. Eles vêm de diferentes lugares de todo o nosso sistema solar e trazem todos os tipos de materiais para o nosso planeta, dando-nos algo interessante para estudar e aprender sobre o nosso sistema solar e como ele se formou. Esses materiais incluem pedaços muito pequenos de poeira e rocha que atravessaram o caos e sobreviveram a esses tempos difíceis, mesmo antes da criação dos planetas. Os meteoritos também trouxeram pedaços de asteroides e planetesimais deixados para trás após o término do processo de formação dos planetas. Quando esses objetos estavam se formando, alguns elementos radioativos ficaram presos dentro dos minerais que, novamente, faziam parte deles. Foi assim que os cientistas puderam saber a idade deles. Mas o estágio final da formação da Terra e, em geral, todo esse caos que estava acontecendo em nosso sistema solar pode ter levado um pouco mais de tempo. Possivelmente até 100 milhões de anos a mais. Foi quando ocorreu o último grande impacto e a Terra finalmente atingiu seu tamanho máximo. O que de fato aconteceu foi que ele atingiu outro objeto que era quase tão grande quanto Marte. Essa colisão foi tão forte que o impacto produziu energia suficiente para vaporizar parte do metal e da rocha da Terra e do objeto do tamanho de Marte. E esse vapor criou um disco que circundava nosso planeta. Esse disco esfriou e se aglomerou em algum momento. E foi aí que surgiu a Lua. Nossa Lua foi o resultado dos detritos do impacto, que era uma combinação de gás quente e rocha derretida. No entanto, há outras teorias sobre como a Lua se formou. Uma delas afirma que ela se separou da Terra. Outra diz que a Lua se formou em outro lugar de nosso sistema solar. E em algum momento, quando estava vagando, chegou tão perto da Terra que acabou sendo capturada por sua gravidade. E os adeptos da terceira teoria acreditam que a Lua e a Terra se formaram ao mesmo tempo, a partir do mesmo disco protoplanetário. Antes da formação da Lua, a Terra era um lugar muito diferente. Se você pudesse passar apenas um dia na Terra sem a Lua, ficaria surpreso com o que aconteceria com os dias e as noites. Eles não seriam tão estáveis como são hoje porque a Lua ajuda a manter o eixo da Terra estável. Os dias eram mais curtos naquela época. A Terra estava girando muito mais rápido antes da formação da Lua. Sua atração gravitacional desacelerou a rotação do nosso planeta, o que significa que os dias ficaram mais longos. A rotação da Terra está ficando mais lenta com o passar do tempo, mas em uma taxa muito pequena. Algumas previsões dizem que, em 1 bilhão de anos, um dia típico terá entre 25,5 e 31,7 horas de duração. Se 24 horas não for tempo suficiente para você, basta esperar 1 bilhão de anos. Mas sim, se você é o tipo de pessoa que gosta de levar as coisas devagar, definitivamente teria que se apressar naquela época. Embora não houvesse muitas coisas que você pudesse fazer naquela época para preencher seu tempo, além de navegar pela lava quente, coletar pedras ou torcer para não ser atingido na cabeça por algum meteorito feroz que caísse em nosso planeta. Ai! Mas se você fosse paciente o suficiente, talvez visse algo muito legal. A água chegando ao nosso planeta pela primeira vez. Havia uma chuva de meteoros ardentes vindo do céu, e eles continuavam batendo em nossa jovem Terra. A princípio, parecia devastador, mas alguns desses detritos que caíam provavelmente continham água.
Muitos acreditam que os asteroides e cometas que se chocaram com nosso planeta natal carregavam pequenas quantidades de água. Mas considerando que essa chuva de meteoritos durou mais de 20 milhões de anos, talvez até 200 milhões de anos, não é tão incomum que, depois de algum tempo, poças de água tenham começado a se acumular na superfície. E à medida que a água evaporava na atmosfera, ela caía de volta, formando lagos, rios, mares e, por fim, oceanos. Somente nesse ponto havia uma chance de alguma vida primitiva evoluir em algum momento no futuro. A Terra iniciou sua transição de uma bola quente de magma para o mundo que conhecemos hoje. Antes disso, seria muito difícil que a vida existisse lá. Mesmo que isso tivesse acontecido de alguma forma, todas essas colisões de meteoros e asteroides provavelmente a teriam destruído. Além disso, não seria possível sobreviver sem um tanque de oxigênio. A Terra tinha uma atmosfera, mas não era como a que temos hoje. Os cientistas acreditam que ela era composta de vapor de água, metano, amônia e alguns outros gases liberados pela atividade vulcânica. Basicamente era muito tóxico, pois havia erupções vulcânicas o tempo todo. Além disso, as temperaturas eram muito mais altas, portanto ficar parado nesses estágios iniciais da Terra não seria uma experiência tão agradável. Além disso, poderia até haver alguma forma de vida naquela época. Em seus estágios iniciais, quando tudo era tão caótico, a Terra não era coberta por oceanos, árvores ou paisagens deslumbrantes como hoje, mas por magma derretido. A forma mais antiga de vida que conhecemos são os fósseis de micro-organismos encontrados em fontes hidrotermais. Acredita-se que eles tenham 3,4 bilhões de anos, e os cientistas supõem que o primeiro momento em que a vida apareceu na Terra pode ter sido há cerca de 4,2 bilhões de anos, mais ou menos. Portanto, com o equipamento certo, você poderia até mesmo ver alguns organismos unicelulares, como bactérias, em algum lugar do nosso caótico planeta, mesmo antes da existência da Lua. A atração gravitacional da Lua sobre a Terra cria marés nos oceanos, o que significa que ela provavelmente ajudou a misturar e circular a água dos oceanos, talvez até mesmo a moldá-los. As marés sem a Lua seriam muito menores, porque sua atração gravitacional é o que faz com que as marés subam e desçam. A Lua também afeta a vida no oceano. Com o passar do tempo, os animais do oceano mudaram e se adaptaram às mudanças no nível da água causadas pela gravidade da Lua. Até mesmo o simples luar tem um grande efeito sobre as criaturas marinhas. Por exemplo, os corais usam o ciclo da Lua para liberar seus ovos ao mesmo tempo e com marés mais fortes para ajudar a carregá-los. As tartarugas marinhas bebês usam a luz da Lua que brilha na água para guiá-las de seus ninhos até o oceano. Quem sabe que direções a vida na Terra teria tomado se, em algum momento, bilhões de anos atrás, não tivéssemos nossa amiga lunar para nos acompanhar ao longo do caminho? Marte tem 2 luas, Phobos e Deimos, e além da forma bizarra, não há nada de especial nelas, exceto por uma coisa. Não faz muito tempo que os cientistas descobriram um estranho fenômeno na superfície de Phobos, mas ainda não conseguiram encontrar nenhuma explicação para isso. Do que se trata? E o que isso nos diz sobre a história do nosso sistema solar? Vamos descobrir. O astrônomo americano Asaph Hall descobriu Phobos e Deimos em 1877. Você sabia que todos os planetas do nosso sistema solar receberam nomes de divindades gregas e romanas? Por exemplo, Marte, ou Ares, é o famoso deus da guerra. É por isso que os satélites do planeta são chamados de Phobos e Deimos, os filhos de Ares. Na verdade, esses belos nomes têm significados assustadores, medo e horror. Em 1971, o telescópio Mariner 9 da NASA tirou suas primeiras fotos. Foi assim que descobrimos que esses carinhas não eram nada parecidos com a nossa Lua. Eles tinham uma forma bizarra, uma órbita estranha e instável. Além disso, não há outras luas no sistema solar que se movam tão perto de seu planeta-mãe quanto essas duas. Bem, elas são crias dele, afinal. Mesmo muito perto de Marte, se você estivesse na superfície do planeta vermelho, dificilmente conseguiria vê-las. Isso porque a curvatura de Marte esconde Phobos e Deimos de vista. E se você ficasse em algum lugar no Equador, Phobos parecia um asteroide comum e Deimos uma estrela. Tudo porque esses satélites são basicamente migalhas em comparação com a nossa Lua. São as menores e menos brilhantes luas de todo o sistema solar, o que é irônico, considerando seus nomes imponentes.
De qualquer forma, parece que tudo deveria ficar bem claro com esses dois satélites. Mas não, existe um problema. Veja bem, os cientistas reconstruíram a história do espaço com base nos vestígios encontrados em diferentes objetos espaciais. Amassados, arranhões, rachaduras, todas essas coisas podem nos dizer o que aconteceu há bilhões de anos. Por muito tempo, os cientistas tiveram certeza de que, assim como seus protótipos gregos, Phobos e Deimos eram gêmeos. Mas então o orbitador Viking da NASA tirou novas fotos deles, e foi aí que descobriram uma diferença significativa entre os dois. Toda a superfície de Phobos estava coberta por enormes sulcos. Era uma série de fossos longos e profundos que se estendiam de uma ponta a outra. Você pode dizer, qual é o problema? Todos os objetos espaciais têm esse tipo de relevo neles. E sim, existem outros satélites com ranhuras e depressões semelhantes, mas nenhum com tantos quanto Phobos, que é completamente coberto por sulcos que são enormes, até 19 km de comprimento e 200 metros de largura. E isso não é tudo, alguns se cruzam. Isso significa que o satélite passou não por um, mas por muitos eventos traumáticos. Mas o que exatamente aconteceu com ele? Os cientistas ainda não têm certeza, mas algumas ideias. E essas teorias podem nos contar não apenas sobre o passado de Phobos, mas também prever seu futuro. Teoria 1. Impacto de asteroide. Bem, o primeiro suspeito é bastante óbvio. Há uma grande cratera de quase 9 km de largura em Phobos. Ela se chama Angeline Stickney e recebeu o nome da esposa de Asaph Hall, o cientista que descobriu os satélites. Que lindo! Então assim é a primeira hipótese. Era uma vez um corpo astronômico que colidiu com Phobos. O impacto foi tão forte que deixou uma grande cratera, e o efeito da colisão deixou um monte de sulcos por todos os lugares. Parece lógico a princípio. No entanto, os cientistas notaram uma falha nessa teoria e descobriram que esses sulcos na verdade não se formaram dentro da cratera, mas próximo dela. Ou seja, não foi uma colisão que os criou. Além disso, e aqueles que se cruzam com outros? Ou é apenas uma grande coincidência cósmica? Bem, a busca pela verdade continuou. Teoria 2. Phobos é assim por causa dos detritos espaciais. Sim, há uma diferença entre essas duas teorias. Nesse caso, os sulcos não são consequência direta da colisão. Em vez disso, é mais ou menos assim. Algo colidiu com essa lua. O impacto fez com que muitas pedras fossem lançadas ao espaço. Algumas se perderam no universo para sempre, mas outras eram pequenas o suficiente para serem puxadas de volta para Phobos. Passando ao lado dele em um ângulo agudo, poderiam colidir com ele, saltar e assim seguir. E como a gravidade de Phobos é muito fraca, talvez as rochas não conseguiram colar nele. Em outras palavras, foram continuamente puxadas e empurradas por muitos e muitos anos. Esta teoria explica os sulcos que se cruzam. É porque as pedras caíam nesses lugares o tempo todo. Parece bastante lógico, mas tem um outro problema. Não vemos nenhum pedregulho em Marte ou na superfície de suas luas, e todos esses detritos deveriam ser capturados pela gravidade e permanecer em algum lugar na órbita do planeta, ou ainda simplesmente se tornar uma parte de Phobos. Em outras palavras, se isso fosse verdade, encontraríamos evidências dessa teoria sob camadas de poeira. Mas não foi o que aconteceu. Portanto, essa explicação também não satisfez os astrônomos, que continuaram a procurar o culpado. E se os sulcos não têm nada a ver com a cratera Stickney? E se o verdadeiro motivo era outro, como algo ainda mais forte? Poderia ser o próprio planeta Marte? Teoria 3. Marte é o grande vilão. As hipóteses anteriores dizem que Phobos e Deimos eram originalmente pedaços dele. Em algum momento eles se separaram e viraram satélites, assim como a nossa Lua. Mas e se não foi esse o caso? Observações feitas pelo Mars Global Surveyor da NASA mostram que os satélites gêmeos são compostos de elementos encontrados principalmente em meteoritos e asteroides. E se Phobos e Deimos forem asteroides? Há um cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter. Dado o tamanho, a forma e a composição de ambos, os cientistas sugeriram que podem ter pertencido a esse cinturão um dia. No entanto, em dado momento, eles saíram voando e a gravidade os puxou para Marte. Esse fenômeno é chamado de captura de asteroides. Porém, isso é muito estranho. Sim, não é incomum, mas esses dois estão voando perto de Marte há o quê? Bilhões de anos? É estranho que suas órbitas tenham permanecido as mesmas. Além disso, a atmosfera do planeta é muito rarefeita, por isso dificilmente poderia capturar asteroides. Em teoria, eles deveriam ter se separado de Marte na primeira oportunidade. No entanto, não foi o que aconteceu.
Isso significa que, de alguma forma, ficaram presos, e Marte imediatamente começou a destruí-los. Sim, uma reviravolta inesperada. Nessa versão, o planeta acaba se tornando um vilão. Ao estudar o passado, encontramos algumas evidências de danos futuros. As misteriosas ranhuras de Phobos podem ter sido causadas pelas forças de maré entre ele e Marte. A Lua e a Terra também têm isso, ambas sofrendo ligeira distorção. Mas como Phobos está muito mais perto de Marte, o impacto das forças gravitacionais é muito mais forte. Em outras palavras, a gravidade de Marte está gradualmente destruindo Phobos. A cada 100 anos, o satélite fica quase 2 centímetros mais perto de Marte. Ele também encolhe até 20 metros, ficando ainda mais frágil e fraco. Quanto menor se torna, mais as forças de maré o impactam, criando estranhos sulcos e ranhuras. Sim, em algum momento em 30 milhões a 50 milhões de anos, essa Lua irá colidir com Marte ou se desintegrará e se transformará em um monte de pequenas rochas. E então Marte também terá anéis como Saturno e Netuno. É por isso que Phobos também é chamado de Lua Marciana Condenada. De qualquer forma, são apenas teorias, mas a dramática história desse satélite natural nos dá uma ideia de como os objetos extraterrestres podem ser dinâmicos. Quanto mais aprendemos sobre eles, mais descobrimos sobre os segredos da origem não apenas de Marte, mas também de outros objetos em nosso sistema solar. Se um dia realmente colonizarmos Marte, estudar suas luas pode nos ajudar muito. Vamos torcer para que a próxima missão Mars Moon Exploration revele segredos emocionantes que as luas marcianas estão escondendo. Está escuro lá fora. São quase 2 da manhã. Você sai e olha para o céu. E aqui está ela, brilhante, a lua cheia. E você pode pensar que sabe muito sobre o satélite natural da Terra, mas deixa eu te perguntar, como ele se formou? A resposta é: ninguém sabe. Mas claro, existem teorias. A mais popular, chamada de Teoria do Impacto Gigante, afirma que surgiu durante uma colisão entre a Terra e outro planeta, provavelmente menor que o nosso, do tamanho de Marte. E o próprio choque provavelmente aconteceu há cerca de 4,5 bilhões de anos. Outra hipótese, chamada de Teoria da Captura, afirma que a Lua costumava ser um asteroide ou algum outro corpo errante e se originou em qualquer outro lugar do Sistema Solar. Quando estava passando por aqui, foi pego pela nossa gravidade. Mas nesse caso há uma pegadinha. Nosso planeta e a Lua têm notáveis semelhanças isotópicas e químicas. Então, devem ter uma história ligada, o que significa que ela não poderia ter sido criada em outro lugar. Outros especialistas acreditam que, em algum momento do passado, a Terra estava girando tão rápido que parte de seu material se desprendeu e logo começou a orbitar nosso planeta. Foi assim que a Lua apareceu no céu. Mas, novamente, há um problema. Nesse caso, a proporção e o tipo de minerais nela teriam que ser os mesmos que os daqui. Porém, há pequenas diferenças. Nosso satélite é mais rico em materiais que se formam muito rapidamente em altas temperaturas. Há mais uma teoria, e provavelmente a menos empolgante. Ela afirma que a Lua poderia simplesmente ter aparecido junto com a formação da Terra. Duh! Mas hoje em dia, uma questão mais urgente mantém os astrônomos ocupados. Trata-se realmente de um satélite da Terra ou são 2 planetas gêmeos? A Lua é grande comparada ao nosso mundo. Cerca de 1/4 do tamanho. É por isso que alguns especialistas se referem ao nosso sistema planetário como um planeta duplo. Mas até que ponto isso é correto? Se quisermos descobrir, precisamos olhar a definição da palavra planeta. De acordo com a União Astronômica Internacional, é um corpo espacial que orbita o Sol, é grande o suficiente para ter uma forma quase redonda graças à sua gravidade e limpou a região ao redor de sua órbita. Agora, que tal um satélite? É um objeto que orbita em torno de um corpo celeste maior. Se tomarmos o sistema Terra-Lua, seu centro de gravidade, chamado baricentro, está dentro da Terra. É por isso que, no momento, não podemos dizer que vivemos em um sistema de planetas gêmeos. De acordo com esta definição, a Lua é o nosso satélite. Agora, vamos voltar ao passado, tipo 3 ou 4 bilhões de anos atrás. Embora ela não fosse um planeta, provavelmente tinha uma atmosfera completa que se formou em momentos de poderosas erupções vulcânicas. Os gases se espalharam por toda a superfície e aconteceu tão rápido que não tiveram tempo de escapar para o espaço. Naquela época, a superfície lunar estava coberta de bacias cheias de basalto vulcânico.
Imagine enormes plumas de magma voando alto, caindo no chão e criando fluxos de lava. Foi assim que as bacias de basalto apareceram na superfície de lá. A certa altura, os cientistas colocaram as mãos em amostras trazidas da Lua e descobriram que os fluxos de lava continham não apenas monóxido de carbono e enxofre, mas também os blocos de construção da água. Graças a essas amostras, os pesquisadores conseguiram calcular a quantidade de gás que subiu e formou a atmosfera. Tornou-se o mais espesso há cerca de 3,5 bilhões de anos e existiu por cerca de 70 milhões de anos. Depois disso, puff! A atmosfera se perdeu no espaço. Mas o mais legal, quando a Lua tinha uma atmosfera, ela estava de 3 a 10 vezes mais próxima de nós. Uma simulação de computador até sugere que provavelmente estava 19 vezes mais perto do que agora. Essa distância podia ser de 30 mil quilômetros, enquanto hoje em dia está a cerca de 385 mil quilômetros. É por isso que a Lua parecia muito, muito maior no céu. Infelizmente, naquela época, nem mesmo os dinossauros estavam por aí para admirar a vista. Atualmente, a atmosfera lunar é quase inexistente, pontilhada de crateras. E é por isso que o satélite não consegue se proteger dos meteoritos. Para comparação, existem cerca de 190 crateras de impacto identificadas por aqui. Muitos estão escondidos pela vegetação ou cobertos por água. Mas se falamos da Lua, o número é muito maior. Vários milhões, e cerca de 5 mil deles têm mais de 20 quilômetros de diâmetro. E como ela é menos ativa sismicamente que a Terra, essas crateras e outras formações antigas permanecem em perfeitas condições por séculos. Quando você olha para a Lua, é o objeto mais brilhante no céu noturno. Mas na verdade, a superfície é escura, porque a refletância de lá é um pouco maior que a do asfalto. Você pode saber que a atração gravitacional lunar causa as marés em nosso planeta, fazendo com que os oceanos se projetem tanto no lado mais próximo da Lua quanto no mais distante. Mas isso não é tudo. Ela também diminui a rotação da Terra. Esse fenômeno é conhecido como frenagem de maré. Aumenta a duração de um dia por aqui em pouco mais de 2 milissegundos a cada 100 anos. E nosso satélite também está se afastando, na mesma proporção em que nossas unhas crescem. Isso é cerca de 4 centímetros por ano. Se um dia ela se for pelo espaço, nosso planeta viverá tempos difíceis. Sem a atração gravitacional estabilizadora da Lua, o eixo de rotação da Terra começaria a mudar descontroladamente, de nenhum ângulo de inclinação, o que significa que não haveria estações, até um grande ângulo, resultando em condições climáticas extremas. Embora a superfície lunar esteja quase inativa, o nosso satélite ainda sofre terremotos. Uma teoria sugere que podem estar acontecendo porque ele está encolhendo enquanto seu interior está esfriando. Os cientistas dizem que a Lua se tornou cerca de 45 metros mais fina do que costumava ser várias centenas de milhões de anos atrás. Para ajudar a entender, imagine uma uva se transformando em uma passa. Ela enruga enquanto encolhe. O mesmo está acontecendo com o nosso satélite, que está encolhendo e enrugando. Só que, ao contrário de uma uva, não tem casca flexível. Sua superfície é dura e quebradiça. Assim, à medida que ocorre o encolhimento, a crosta racha e quebra, e suas seções são empurradas para as partes vizinhas. Quer saber outra coisa legal? Um estudo recente afirma que a Lua tem uma cauda, e todos os meses envolve o nosso planeta como um cachecol. Essa cauda delgada é composta de milhões de átomos de sódio, e a Terra viaja regularmente diretamente através dele. Ataques de meteoros explodem esses átomos de sódio para fora da superfície lunar e para o espaço. Durante vários dias, todos os meses, nosso satélite permanece entre o Sol e o nosso planeta. É quando a gravidade terrestre pega essa cauda de sódio e a arrastamos por uma longa faixa que envolve sua atmosfera. Esta cauda lunar é totalmente inofensiva e também invisível ao olho humano, 50 vezes mais escura do que você pode perceber. Mas durante raros dias, telescópios de alta potência podem detectar seu leve brilho amarelado no céu. Parece um ponto brilhante com 5 vezes o diâmetro da Lua cheia.
E agora o fato mais incrível. 2 ou 3 anos atrás, um asteroide foi puxado para a órbita da Terra e começou a dar a volta no planeta. Embora não fosse maior do que um carro comum, ainda era algo grande. Dos mais de 1 milhão de asteroides que os astrônomos conhecem, foi apenas o segundo a orbitar nosso mundo. Chamado 2020 CD3, foi nossa mini-lua temporária. Não ficou por muito tempo, no entanto. Ele seguiu uma órbita aleatória e lentamente se afastou. Objetos capturados temporariamente, como o 2020 CD3, são raros. Eles precisam ter uma direção e velocidade específicas para serem capturados pela atração gravitacional da Terra. Caso contrário, colidem com o planeta ou voam em outra direção. Quando as missões Apollo foram lançadas, os astronautas que retornaram da Lua alegaram que a poeira lunar, que é cinza e semelhante à que cobre grande parte da superfície do satélite, tinha cheiro e gosto de pólvora. Sim, eles realmente aprovaram, mas o material de que a poeira lunar é feita não é semelhante à pólvora. Cerca de metade de sua composição é de vidro de dióxido de silício, resultantes de impactos com meteoritos. Eles atingem a superfície da Lua a velocidades incríveis, então a alta temperatura faz com que o solo superficial se transforme em vidro, e o impacto o quebra logo depois, criando a poeira cinza e pegajosa. O resto dos ingredientes do pó lunar é formado por minerais como ferro, cálcio e magnésio, enquanto a pólvora à moda antiga consiste principalmente de salitre, carvão e enxofre. Em outras palavras, o pó lunar não deveria ter cheiro de pólvora, mas tem. Além disso, quando os astronautas trouxeram amostras dele para a Terra, não havia mais cheiro. Uma explicação possível é que a Lua é semelhante, de certa forma, aos desertos de areia da Terra, como o Saara. É extremamente seca e árida. Quando você cheira o ar em um deserto, não sente cheiro de nada. Mas se estiver lá na chuva, a umidade levantará todos os tipos de odores do solo que anteriormente estavam presos na areia seca. Com o pó lunar pode ser semelhante. Na superfície da Lua não tem cheiro de nada. Não que os astronautas possam cheirar usando seus trajes espaciais. Mas, quando levado para dentro do módulo de pouso, entrou em contato com a umidade no ar e começou a emitir o seu odor estranho. Outra razão para isso pode ser uma reação de poeira lunar ao vento solar. Partículas ionizadas do Sol atingem a superfície nua da Lua e ficam lá. Não há uma atmosfera espessa para protegê-las desses íons, então eles viajam livremente até o chão. E são muito leves, então podem voar e evaporar com o menor dos empurrões. E quando os astronautas levaram as amostras de pó lunar para o módulo de pouso, essas partículas poderiam ter começado a se mover e emitido um cheiro específico. Isso também pode explicar por que as amostras não mantiveram seu odor quando trazidas de volta à Terra. Como as partículas são tão leves, podem ter voado das amostras já no módulo de pouso, e quando foram colocadas em recipientes herméticos, havia pouco ou nenhum desses íons nelas. Mais uma explicação é que esses recipientes herméticos não eram tão herméticos assim. A poeira lunar é basicamente feita de cristais muito pequenos com bordas extremamente afiadas. Então, inesperadamente, foram feitos pequenos cortes nas vedações, deixando entrar ar e umidade, e assim as partículas ionizadas vazaram dos recipientes. Os cientistas acreditam que devem estudar o pó lunar na superfície da própria Lua para descobrir tudo sobre as suas propriedades. Existem centenas de milhares de crateras nela feitas por asteroides que caíram, mas uma delas chamou muita atenção. Acabou sendo não apenas uma cratera de impacto, mas um tubo que parecia uma entrada para um sistema de cavernas. Os cientistas encontraram um padrão de eco específico que sugeria que havia uma área oca abaixo. Eles descobriram mais padrões de eco em alguns lugares perto do buraco, então poderia haver mais tubos lunares lá. Mas neste grande tubo seria possível colocar um campo inteiro de futebol. Os pesquisadores acreditam que pode haver todo um país das maravilhas geológicas sob a superfície. Poderia ser um bom abrigo para astronautas que pousam na Lua, ou até mesmo um porto para uma colônia lunar. Ninguém jamais conseguiu ficar na Lua por mais de 3 dias devido às condições no satélite. Alta amplitude de temperaturas, atmosfera quase inexistente, sem campo magnético que proteja a vida na superfície de coisas como radiação ou vento solar. Os astronautas usam trajes espaciais que não podem protegê-los por longos períodos de tempo, mas um tubo de lava poderia. Quando um fluxo de lava esfria, gera uma crosta dura que depois engrossa e cria um telhado sobre a própria lava. Continua a fluir, mas quando para, o canal pode drenar, e é assim que se forma um tubo vazio. O nosso planeta também tem tubos de lava, mas eles não são tão grandes quanto o encontrado na Lua.
Em 1178, eu não estava por aqui naquele tempo, pelo menos 5 pessoas na Inglaterra afirmaram ter visto a Lua dividida em duas de sua ponta superior. Ela estava na forma crescente no momento do evento. Quando a rachadura se ampliou, o fogo começou a brilhar, o que o único monge que registrou o acontecimento descreveu como uma tocha flamejante surgiu, vomitando fogo, brasas e faíscas. Então a Lua começou a mudar e pulsar, mas logo parou e ficou com um tom um pouco mais escuro. No entanto, o fato não recebeu muita atenção dos cientistas até a segunda metade do século XX. Eles estudaram a crônica e descobriram haver uma enorme cratera de 22 km de largura na superfície da Lua, no local descrito no livro. Apenas um asteroide muito grande poderia ter deixado tal cicatriz. E quando os pesquisadores se aprofundaram no assunto, descobriram que era bastante recente para padrões astronômicos. Na verdade, realmente poderia ter acontecido há cerca de 800 anos. Mas, nesse caso, milhões de fragmentos do asteroide da Lua também teriam atingido a Terra. E então as pessoas teriam visto uma incrível chuva de meteoros. Teria sido muito brilhante, e as memórias do monge definitivamente estariam nos arquivos. Mas isso não aconteceu. Além disso, muitos cientistas argumentam que a cratera não é tão jovem quanto pode parecer. A teoria mais popular e justificada é que tem entre 1 e 10 milhões de anos. Se tivesse surgido há apenas 800 anos, partes da superfície lunar dentro e ao redor da cratera ainda estariam quentes devido ao impacto. A explicação mais provável do que realmente aconteceu em 1178 é que os observadores tiveram muita sorte de ver um asteroide caindo em direção à Terra e queimando na atmosfera do nosso planeta. O espetáculo teria sido incrível e, visto de um ângulo adequado, a explosão do objeto espacial poderia ter realmente parecido a Lua explodindo. Isso explicaria por que houve tão poucas testemunhas do fenômeno. O lugar certo para ver o show seria de apenas alguns quilômetros de largura. Quanto aos eventos reais na Lua, a água e o oxigênio foram inesperadamente descobertos nela há pouco tempo. A água pode ter sido levada para o satélite por asteroides atingindo sua superfície. Muitos deles carregam moléculas de H2O, que são deixadas em pequenas quantidades após o impacto. No entanto, há pouca água preciosa lá. Em comparação, até mesmo o deserto do Saara tem mais dela do que a Lua inteira. O oxigênio também está presente em forma de moléculas separadas flutuando por ali, então ainda não se consegue respirar na Lua. O vento solar as levou para lá. Ondas de energia do Sol viajam em velocidades extremamente altas pelo espaço, raspam o oxigênio das partes superiores da nossa atmosfera e o transportam ainda mais longe. Eventualmente, o vento com as moléculas de oxigênio atinge a Lua. E é aí que algo incrível acontece. Ela começa a enferrujar. Há muito ferro no solo lunar e, quando exposto ao oxigênio e à água, enferruja naturalmente. Algumas partes do nosso satélite já se tornaram ligeiramente avermelhadas. São regiões onde há a maior concentração de moléculas. Se esse processo continuar por tempo suficiente, em um futuro distante a Lua se parecerá com Marte. Vai ficar vermelha alaranjada. Sim, a cor exclusiva de Marte vem exatamente da corrosão que começou há milhares e milhares de anos atrás, quando havia rios e mares com água e uma atmosfera com oxigênio. Outro fenômeno incomum são as luzes azuis e vermelhas na Lua. Elas podem ser vistas quando está na forma crescente. Os flashes vêm e vão muito rapidamente, quase como um raio. E na verdade, é isso que são basicamente, explosões elétricas. As forças das marés são as culpadas por isso. Elas causam acúmulo de estresse mecânico nas rochas. Isso pode produzir um campo elétrico, que cria os flashes azuis que surpreenderam muitos astrônomos amadores. Mas ainda assim, até agora não foi encontrado queijo por ali, ou tortas de lua por sinal. Decepcionante, eu sei.